Confissões, esse é um momento maravilhoso onde você está aqui nessa mesa inaugurando um lugar maravilhoso em Vinhedo. Se está em Vinhedo, você vai ter muita alegria, porque vinho e uva são alegrias. E essas alegrias estão na nossa disposição de estarmos juntos para esse podcast especial de confissões. Aqui nós temos 2 pares de ouvido, você faz a conta, que vai realmente ouvir aquilo que o Marcelo Galvão tem para dizer. Coisas muito importantes, denúncias muito importantes, experiências muito importantes. Você hoje vai ver o peixe nadando contra a maré, porque nós estamos encharcados de uma maré de corrupção, encharcados de uma maré de dedução, nos níveis judiciários, nos níveis executivos, nos níveis políticos. E o que nós precisamos? Clareza. Precisamos coragem. E precisamos convicção para denunciar todas as mazelas que existem. E a partir da sua experiência real, você vai ter um campo maravilhoso de exercício da sua existência espiritual. Nós estamos explicando crimes a partir da espiritualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz parte do Comitê de Luta contra a Feitiçaria em Angola. E no ano de 2009, mais de 300 crianças estavam mortas, acusadas de serem crianças feiticeiras. E ali havia a Unicef, ali havia outras organizações, Save the Children, estavam preocupadas com as crianças, em termos. Eu estive em vários lugares, olhando a problematização da feitiçaria, levando as crianças à morte. Eu me preocupo muito com essas questões, porque há situações espirituais que depois se tornam homicídios, que se tornam óbitos, crianças morrendo, e às vezes elas estão morrendo, ainda não foram enterradas. E o que está acontecendo? Um grande ataque contra as crianças. Nós queremos que você ouça com cuidado cada palavra e cada detalhe, cada cenário e cada denúncia, porque nós estamos hoje no Confissões. Quem está comigo aqui para ouvir faz parte do segundo par de ouvidos que eu declarei, né? E vamos ouvir aquilo que o Marcelo fala com muita propriedade e verdade, né, Kate? Sim, com muita verdade. Olá, todo mundo, primeiramente. Glória a Deus, nós estamos aqui realmente em Vinhedo, né, nessa vinha maravilhosa. E o importante é nós cuidarmos da nossa vinha, né, não só sair cuidando da vinha dos outros, esquecer da nossa, porque é a partir dessa nossa que os outros desfrutam também. Então, essa importância, né, das experiências que promovem vida e a vida promove uma visão. Então, a visão sem a vida não vai fazer sentido, né? Porque essa vida e visão caminham juntas com a verdade que é Cristo e cheio dessas experiências aí que o Marcelo trouxe com muita propriedade, porque tem muita vida. É isso mesmo? Então, com você, Confissões. Marcelo Galvão. Obrigado, meus amigos. É bom que a Kate está aí, que ela ama e conhece bem o Pedrinho, meu filho. A gente vai falar um pouquinho mais dele hoje e das experiências que eu tive com ele no mundo espiritual antes dele nascer, que fazem parte aí desse meu processo em que o próprio Cristo me conduz para desenvolvimento dessas capacidades suprassensíveis, dessa visão espiritual, da inspiração espiritual, da intuição espiritual e principalmente esse desenvolvimento dessa forma de pensar com pensamentos livres, pensamentos puros, essa língua de fogo do Espírito Santo se manifestando aí no meu pensar e trazendo o que o Rudolf Steiner traz como a nova clarividência intelectual. Então esse é o pano de fundo para tudo isso. E aí, meus amigos, a gente está fazendo uma série, a gente acabou de gravar aqui o episódio talvez mais importante sobre o Muito Além de um Conto de Fadas, falando do meu encontro com o Cristo no etérico no ano de 1998. E ali eu abordei no finalzinho para falar desses ciclos aí, 1998, 2005, 2012, 2019, 2025, que é hoje, esse ano agora, e 2026, o ano que vem, e tudo que está acontecendo espiritualmente no mundo dentro desses ciclos. Foi o final aí do nosso podcast sobre o Muito Além do Conto de Fadas. Então, aproveita o momento de propaganda. 2025 vamos terminar em Israel. É isso aí. 2026 vamos começar em Israel. Que termina bem, começa bem, né? É isso mesmo, Israel é igual nos a aguarda. vigília, né? A vigília. Todo último dia do mês para o primeiro dia do mês seguinte tem a vigília. Esse ano a vigília vai ser anual, né? Do último dia do ano de 25 para o primeiro dia de 26, nós vamos viver as 12 noites santas, que é um momento de visões clarividentes
premonitórias, proféticas para cada um dos 12 meses do ano. A gente vai viver isso juntos em Israel. As 12 noites santas começam no dia 25 de dezembro, à noite, né, às 6 horas da tarde do dia 25 de dezembro, e elas terminam às 6 horas da manhã, quando o sol nasce, no dia de Reis, no dia 6 de dezembro. Perdão, no dia 6 de janeiro, exatamente, no dia 6 de janeiro. E a gente, então, vai viver a primeira noite santa aqui no dia 25, provavelmente a segunda noite santa, dia 26, a gente vai estar no voo, já no céu, indo para Israel, e a gente fica lá pelo menos até o dia 7, talvez até dia 8 ou 9, e vamos ter uma paradinha na Europa também. A ideia é conhecer o cristianismo na sua origem e depois, nessa paradinha na Europa, conhecer o cristianismo até através das manifestações artísticas. Não sabemos se a gente vai ainda para Praga, na Tchecoslováquia, se vai para Roma, se vai para Londres, se vai para Paris, mas é para ver nos museus e nas construções como o cristianismo se desenvolveu ao longo dos séculos, e isso é expresso nas artes. Então, 2 experiências diferentes. Essa vai ser a nossa viagem aí para Israel no final do ano. E nada vai nos passar de ruim. Eles vão estar guerreando, se ainda tiverem, talvez tenha paz, talvez não tenha, nós estaremos em paz. Amém. E em missão de paz. Eu tô pronta pro exército, se quiserem me chamar, tô lá. Vamos lá. Meus amigos, então... Por que eu estava falando aqui do Muito Além de um Conto de Fadas? Porque esse livro eu publiquei em 2010. E aí, de 2010 para cá, tem uma série de desdobramentos, já são 15 anos, de experiências diretas com o mundo espiritual e transformações na consciência que acontecem a todo momento dentro dessa minha vida aí de um iniciado. Alguém que tem acesso a fatos e leis espirituais e é capaz de interpretá-las em função desse desenvolvimento aí, dessa intelectualidade do cérebro etérico, dessa clarividência intelectual. E aí, dentro dessa série que o Betão aí chamou de Confissões, porque o processo de escrever um livro é um processo de ressignificar eventos das nossas vidas. A gente ressignifica tudo, coloca tudo no lugar, digere tudo no subconsciente, no inconsciente e bola para frente. E eu já tinha feito isso aqui até 2010, vamos dizer que agora eu estou nesse processo aqui com vocês, fazendo essa digestão desse processo. Eu comecei a escrever um livro sobre essas experiências todas, mas hoje eu entendo que o formato do podcast vai me ajudar a atingir muito mais pessoas e colaborar com a vida de muito mais pessoas. Então aqui a gente está num processo de elaboração e de ressignificação de um monte de coisa, como foi o processo aqui de escrever o livro. E a gente estava ali no ano de 2014, quando eu conheci a mãe do meu filho, e eu tive algumas experiências com o próprio Pedrinho. Eu narrei que no dia 17 de fevereiro de 2013, a alma do Pedrinho se conectou à minha alma, que isso é o que acontece com todos os seres humanos, eles tendo consciência espiritual disso ou não, mas é a alma da criança que se liga à alma do pai, vai conduzir o pai até o encontro com a mãe e vai fazer com que o pai tenha os sentimentos necessários e adequados para que haja a união do pai com a mãe, para que ele possa nascer. E da mesma maneira, quando ocorre esse encontro, ele teve ali também preparando a mãe mais à distância, está muito conectado ao pai, mas a partir da conexão entre os dois, ele vai criar também na mãe os sentimentos adequados para que haja união e ele possa nascer. Aí nós falamos que é a própria criança que revela o seu nome a partir do mundo espiritual para os seus pais. A gente trouxe uma série de elementos, uma série de conhecimentos espirituais sobre essa relação da criança que está para nascer com os seus pais, o papel do primogênito, porque o primogênito tem esse valor em todas as tradições, afinal é ele que une os pais, então ele tem essa tarefa, como é o primogênito que traz no seu destino e no seu karma muitos dos fatos biográficos e eventos espirituais que vão ocorrer na vida dos seus irmãos. Então, tudo isso a gente tratou como conhecimento espiritual aí no primeiro podcast. E aí, eu vou agora voltar um passinho atrás para trazer
alguns elementos como um novo fio condutor, um novo desenrolar desse novelo, né, de puxar o fio para desenrolar o novelo, a partir das vivências que então ocorreram, porque todo esse contexto aí do Pedrinho já está num contexto que é uma terceira via de conhecimento espiritual para mim e de experiência direta do mundo espiritual, que é o meu contato com a Oneness University na Índia, com um mestre espiritual chamado Bhagavan, sua esposa Ama, e com seu filho Krishnadi, a esposa dele, a Pritadi. E aí, uma nova série de eventos com um novo formato, muito mais orientalizado do que tudo que eu tinha tido de experiência até então, começa a se manifestar na minha vida para eu entender melhor essa manifestação do mundo espiritual, como ela se dá no Oriente hoje e como ela se dá ainda, entre aspas, de uma forma atrasada, para as almas no Oriente ainda, que não estão preparadas para terem o Cristo como condutor interior do seu próprio processo. E elas vão precisar, então, ainda de uma projeção exterior da divindade na figura de um mestre. Não é o passo da humanidade, esse é um passo ainda atrasado, mas a providência divina cuida de trazer todas as diferentes manifestações para que o ser humano, no seu próprio passo evolutivo, possa, a partir de onde está, conseguir evoluir com o meio ambiente mais adequado para isso. Então, na Índia ainda tem muito disso, dessa coisa dos mestres espirituais, que para nós aqui no Ocidente já não faz mais sentido nenhum. Dentro do cristianismo é o próprio Cristo atuando na nossa alma, o nosso grande condutor. A marca das castas, né, tem feito com que isso acontecesse. E nas castas indianas, a evolução não é absoluta, né? Você tem uma limitação de uma evolução, o que realmente torna o processo como um todo bastante diferente da realidade espiritual. A nossa vida espiritual, ela tem uma realidade contínua do potencial que você recebeu. Eu e você recebemos um potencial de evolução. A semente de melancia nunca vai dar caqui. Então, você tem lá, na semente colocada, aquilo que é a essência. Então, Deus criou conforme a sua espécie. Os homens criaram uma espécie de religião, colocando uma carreira para cada um na religião, ou em castas, ou em hierarquias, ou em condições do potencial, para desenvolver o que lhe é conveniente. É conveniente para a administração religiosa, é conveniente para o fiel à administração. Então, inventaram um novo conceito de fidelidade. Ser fiel a uma administração religiosa e não ser fiel a um processo orgânico. Sim. Então, eu vejo que isso tem sido um grande motivo de desaceleração de uma evolução real. Então, é muito importante você entender as suas experiências e a sua busca. Você começa a perceber que aquele modelo do mestre, da manipulação, das condições, acaba se distorcendo. Você pega uma igreja católica e tem um papa, de onde inventou que uma pessoa ia coordenar todas as coisas no mundo? Essa ação, ela é anti-orgânica. Isso vai criar a igreja como o corpo de Cristo, vai criar a própria besta, que tem várias cabeças. Não pode existir várias cabeças. A cabeça que é um só, que é Cristo, não é o Papa, não é o líder, não é o guru, é o Espírito sobre você. 120 línguas de fogo sobre a cabeça, produzindo uma mesma voz de concordância. E a gente até vê a questão de Moisés, né, Bispo? Nessa questão desse link, tem um texto em Moisés que outros começam a profetizar, né, a profetizar sobre os outros, e aí vem até Moisés, o pessoal vem, olha lá, estão profetizando, vão tomar teu lugar, e ele fala, proíbem, e ele fala assim, que quão bom que fosse que mais profetizassem. Então ali já tinha esse desejo do orgânico, de que todos ali tivessem um mover do Espírito também, né? Como diz aquela canção, eu vou subir um monte que muitos desistiram, né? Não quero ser como o povo lá que não vai até Deus, mas que todos possam ir até Deus e buscar e dispensar, assim, essa vida, né? Perfeito. E tudo isso que a gente está falando está num contexto que a gente tem abordado nos podcasts e que a gente enfatizou muito aí no final dessa gravação aí de hoje sobre o Muito Além de um Conto de Fadas,
que os momentos hoje são apocalípticos. Não é ainda o juízo final, não é ainda o fim dos tempos, ainda tem muito tempo para isso, mas a gente está vivendo um momento aí da guerra de todos contra todos. É a destruição do homem pelo homem, o egoísmo cada vez mais exacerbado. O homem, ele é um escorpião, hoje em dia, que está se autodestruindo. Uma hora o suicídio é uma das formas disso, a autodestruição do seu núcleo familiar, das empresas, das relações, todas essas coisas têm a ver com a época do escorpião águia. Ou a gente se eleva às alturas da sabedoria espiritual de São João Evangelista, que era a águia, a escola de mistérios da águia, Betão, ou a gente cai nas profundezas do egoísmo arimânico e da total alienação da consciência, que é o que levou Judas a trair o próprio Cristo. Onde a gente inverte a verdade, troca a verdade pela mentira, traveste a mentira de verdade e todos os males do ego e uma série de outros desequilíbrios que eu tenho explicado ao falar da psicognose, dessas manifestações aí espirituais na vida humana. Então, como a gente está vivendo esses momentos apocalípticos terríveis, o mundo espiritual, a providência divina, está nos disponibilizando cada vez mais todos os caminhos possíveis através do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, em diferentes formas de manifestação. No Oriente é o Cristo que conduz à luz, no Ocidente é o Cristo que conduz à luz, mas porque o momento é terrível, o Cristo está disponível de todas as formas. Não interessa a tradição, não interessa se é para os mais atrasados, para os mais adiantados, para uma cultura, para outra cultura. O momento é tão emergencial porque as sombras estão tão ativas que a luz também está ativa de todas as formas. Então, esse movimento na Índia e o contexto que eu vou trazer aqui para vocês está dentro desse contexto maior de que a luz está se tornando disponível de todas as formas porque a sombra está atacando de todas as formas. E aí a ênfase que eu quero dar, agora voltando um passinho ali cronológico, nas coisas que eu narrei, ela é algo que eu não falei agora no Muito Além de um Conto de Fadas, porque a gente já tinha puxado o fio de um novelo até onde tinha que puxar dentro daquele contexto. Mas o outro contexto que eu quero trazer aqui, com muita ênfase, é o contexto do papel dos eclipses e do papel das possessões espirituais nos momentos dos eclipses. A antroposofia, ela tem como uma das correntes do conhecimento espiritual a astrosofia, que é a sabedoria sobre as manifestações dos astros como eventos espirituais que trazem manifestações no mundo material. E aí, através da astrosofia, a gente pode saber tanto quanto o momento em que o Cristo se manifesta na vida humana. Então, nas trevas de 666, de 1332 e de 1998, o Cristo se manifesta na vida humana fortemente como a luz disponível para as pessoas não caírem nas garras e presas das trevas. Perdão. E de lá para cá, de 1998, uma forte presença e manifestação do Cristo, não só nos mapas astrais individuais das pessoas, mas também no mapa astral, nos fenômenos coletivos que ocorrem com toda a humanidade. E os picos em que o Cristo pode se manifestar são também os picos em que as sombras podem se manifestar. E isso está relacionado de uma maneira que é fácil da gente compreender por aquilo que é divulgado aí dentro do mundo material no fenômeno dos eclipses. O que são os eclipses? E vocês já vão entender que eu comecei a entender o que era o fenômeno dos eclipses em abril de 2014, durante a minha segunda ou terceira semana de estadia na Índia, nesse templo, nesse movimento espiritual da Oneness University, porque ocorreu ali um eclipse em abril de 2014. E junto com esse eclipse,
e depois uma outra manifestação em julho, eu tive uma visão espiritual de como o mal se manifesta no mundo e a possessão espiritual se manifesta no mundo. Então nós vamos chegar lá. Mas antes disso, explicar o que é o eclipse com uma imagem, tá? O eclipse, ele representa ou a órbita ascendente de um planeta fantasma. Um planeta fantasma é a representação matemática através da órbita ascendente do nódulo lunar norte. E depois a gente tem a órbita descendente, que é uma outra órbita do eclipse, do nódulo lunar sul. E um deles, o nódulo lunar norte, é a cabeça do dragão. Representa Ahriman e representa o pensamento materialista. Em sânscrito, esse planeta é chamado de Rahu. Então eu vou chamar ele de Rahu ou vou chamar ele de Ahriman. São as duas coisas porque é sinônimo. E a órbita descendente, que é o nódulo lunar sul, é o planeta Ketu. E Ketu quem é? É o nosso Lúcifer da Bíblia, aquele ser enganador que nos desvia do caminho. Então, Ketu, Lúcifer, nos desvia do caminho, nos faz tropeçar. A palavra pecado é trocar o pé. Nos faz tropeçar e a gente cai para fora do caminho e anda por um atalho cheio de espinhos e problemas. E aí, esse atalho cheio de espinhos e problemas vai nos levar ao vale da sombra e da morte, ao abismo, onde os seres arimânicos, satânicos, têm poder sobre o ser humano para cobrar o nosso karma. Da mesma maneira como na imagem de Jó, na Bíblia, em que ele não tinha pecado nenhum, mas Deus deixa que Satã vá lá e faça com que ele passe por um monte de coisa ruim. Isso é um indicativo de como as forças que cobram o karma, elas vêm atuar sobre o ser humano criando obstáculos. Satã é o Deus, é a palavra, é o ser dos obstáculos, o ser do julgamento, o acusador. Então a gente tem isso nessa imagem da Bíblia. É só para fechar Jó, como Jó não tinha pecado nenhum, e é só porque Deus quis criar esse exemplo para nós, depois ele é restituído de tudo, porque ele não devia ter perdido nada. Então a gente tem em dobro, né? Recebe em dobro. A gente tem sempre a aplicação do karma como a lei do karma invertida. Vale dizer, vou dar um exemplo muito bonito com Jó e vou emendar aqui com Cristo. Steiner diz o seguinte: se você está atravessando uma rua e alguém joga uma pedra na sua cabeça, que cai na sua cabeça e te machuca, existem duas possibilidades pelas leis do karma. Uma delas é: eu fiz um mal jogando a pedra na cabeça de uma outra pessoa no passado. Então essa pedra caiu na minha cabeça para compensar aquela minha ação errada. Compensação imediata. É o olho por olho, dente por dente, que é só o Cristo que vem mudar, que ele vem amenizar o nosso karma depois. Ou então, a gente tem a possibilidade de que eu nunca joguei a pedra na cabeça de uma pessoa, mas mesmo assim essa pedra me atingiu. Então, algo muito bom vai acontecer no futuro para compensar aquele evento kármico negativo que não se deve a uma atuação sua errada no passado. Você não está colhendo aquilo que você plantou. O mal te atingiu porque faz parte das leis divinas também, que você possa optar por carregar um karma maior, uma cruz maior, se sacrificar num determinado momento da sua biografia, porque será mais importante que você tenha um crédito kármico no futuro para que algo muito bom aconteça no futuro e aí você possa atuar mais ainda a favor do plano divino, cumprir a sua tarefa, cumprir o seu propósito. Então você cria algo negativo aqui para ter algo muito positivo no futuro, que é exatamente o que acontece com Jó. Ele é restituído em dobro e a gente ainda tem toda a narrativa bíblica, o conhecimento bíblico, nos trazendo todo esse conhecimento a partir da história dele. A história de Jó é interessante em relação a isso, porque a palavra Jó significa odiado. É ódio a quê? Ódio ao seu ser egoísta ou o seu ser meritocrático que está buscando alguma coisa para si e não gerar um crédito para Deus. Então, quem que vai usar o crédito da nossa vida? É Deus, é uma consagração a Ele. Aquilo que nós temos de vantagem em relação a Lúcifer, em relação a Ahriman ou Ra, o que existir da força do mal na sua composição,
Nós temos por quê? Sendo menores do que eles, seremos colocados numa posição maior. Como é que o menor vai ocupar uma posição maior? Fazendo aquilo que o maior não fez. Se eu, sendo menor, faço mais do que o maior, eu condeno o maior e ocupo a sua posição. Isso é a lógica dos eventos na Bíblia. Você falou no investimento, do tempo, do Jó, porque a nossa ETF é isso, né? Não é Exchange Trade Funds, mas é você realmente, nos eventos, procurar um testemunho, no testemunho buscar um fruto. E só para encerrar, eu quero dizer o seguinte: o que acontece com Jó, que é o odiado, que é você se negar, para que Cristo exiba em você? A posição é de Cristo, a semente é Cristo. Então ele tinha lá 7.000 ovelhas, tem 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, tem 6.000 camelos. Ele tinha lá 1.000 juntas, tem 2.000 juntas. Ele tinha 7 filhos, ele não tem 14 filhos. Por que ele tinha 7 filhos e volta a ter 7 filhos? Os 7 filhos que foram restituídos são em dobro, porque ao final ele tem 14, porque os 7 que foram roubados em primeiro lugar não estão mortos. Eles estão num outro plano, aguardando o quê? As suas gerações encontrarem. Perfeito. Por isso que Jó tem 42 capítulos, que é os capítulos das gerações. As 42 gerações até chegar no Cristo. 14, 14, 14. E em Jó 14 vai falar é outra história, né? Jó 14 vai falar da árvore, né? Que haverá esperança para a árvore que foi cortada, tal. No 28 também vai fazer os questionamentos, tal. 35. Então, existe uma marca muito interessante na história de você dizer o seguinte: eu não quero algo para mim. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Porque se eu disser que eu sou melhor do que a Kate, ou sou melhor do que você, esse resultado não cabe na contabilidade de ninguém. Porque a contabilidade de Deus não foi feita para fazer uma comparação entre os seus filhos. Ela foi feita para dizer: eu posso ser melhor ou pior do que eu ontem ou hoje. E eu estou vendo no que ele foi melhor para que eu seja melhor naquilo que eu recebi do Senhor. Então o corpo de Cristo vai mostrar, dizer: puxa vida, olha o que o coração faz. Então, se o coração faz aquilo, a mão pode se inspirar no que o coração faz. Os membros em composição se inspiram nos resultados do que os outros membros fazem. Para quê? Para que o todo viva melhor. Um membro padece, outros padecem com ele. Então, muito importante, Jó, nesse contexto, de entender o porquê as pessoas que estão buscando o mal das outras, que estão buscando a destruição das outras, que estão pervertendo aquilo que as outras receberam de Deus na sua essência, esses serão julgados por Deus nessa situação. Está na renúncia chave para esse acesso para vencer o Keto aí, né? De todos os ataques Keto do karma, renúncia, né? exatamente. É renúncia com amor, né? O lado positivo de Keto, foi muito bom você ter trazido isso. Keto também é o símbolo maior da iluminação no mapa astral de qualquer pessoa. Eu não ia fazer isso, foi o anjo da guarda que mandou eu falar para eu agora trazer, tá? Eu nunca trouxe isso em nenhum podcast, mas eu tenho esse símbolo. O meu ascendente é leão e eu sou ligado como Nakshastra, das 27 letras dos signos hebraicos. A minha Nakshastra, que está posicionada no meu ascendente, ela é Régulos, que é o coração do leão. Então, o que é o coração do leão? É essa capacidade de carregar o Cristo no trono do meu coração. Em resumo, é isso. Eu tenho essa marca do Cristo que ocupa o trono no meu coração. Eu tenho essa marca da pureza que enfrenta desadvertidamente todos os obstáculos e faz um monte de bobagem na vida, erros e acertos, como o Parzival, da lenda de Parzival, que ele comete muitos erros, ele entra no castelo do Graal, não faz a pergunta certa porque ele não estava preparado, depois ele fica wandering, perambulando aí pelo mundo durante muito tempo, até que ele está preparado de novo por erros e acertos para entrar no castelo do Graal de novo, fazer a pergunta certa e se tornar o rei do Graal. Quer dizer, haver o coroamento do Espírito. A alma preenchida pelo Espírito é simbolizada nos contos de fadas e nessas lendas míticas pelo coroamento. Foi bom você me dar esse gancho. E além de ter Régulos e o coração do leão, eu tenho também Keto no meu ascendente.
E Queto no ascendente é uma marca de que nas minhas vidas pregressas eu já atingi a capacidade maior da renúncia. E nesta vida, o processo de iluminação é renunciar ao próprio ego. Você e o Wesley me trouxeram essa citação bíblica, eu gostaria que você trouxesse de novo, vocês me trouxeram esses dias, mas aquele que renuncia a si mesmo, não é isso? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso. Que é o que Cristo fala, né? Cristo Isso. mesmo, ele fala, negue-se a si mesmo, que é essa renúncia de você mesmo, Isso. de toda a sua natureza humana. Isso aí. Pegue a sua cruz, que é esse processo de iluminação, Isso. né? E siga-me. Através e do siga o Senhor. sacrifício. Exatamente. Siga o meu exemplo se sacrificando em prol da humanidade. Quer dizer, toma um karma que não é só seu, toma o karma que é coletivo para ajudar os seus irmãos e tornar mais leve a cruz deles, que eles não estão podendo carregar sozinhos. Você já está preparado, carrega um peso muito maior para ajudar aqueles que não conseguem carregar a cruz com aquele peso que ela tem. Esse é o processo de renúncia. E esse processo de renúncia é a marca da iluminação. Por quê? A gente tem que ser que nem Paulo, né? Que se fez pequeno para que Cristo pudesse se tornar grande nele. Ou como São João Batista, que é a voz que clama no deserto, que diz, eu tive que diminuir para que ele pudesse crescer. Então ele está se referindo sempre a esse ego humano nesse processo de renúncia. Eu tenho essa marca no meu mapa astrológico, na minha biografia, que é Queto no ascendente. E aí isso ajuda você na questão dos eclipses, né, Marcelo? Como que é a questão ali? Vou falar sobre a questão dos eclipses. É que eu vou dizer que com toda a bênção tem sempre uma maldição. É luz e sombras que andam juntos, né? Só um parênteses na questão assim. A Bíblia tem tudo que você precisa. Tudo. O reflexo que se colocou no zodíaco é um reflexo de uma realidade bíblica. Porque a Bíblia tem o quê? Tem as 12 tribos, tem os 12 apóstolos, tem os 12 fundamentos da cidade. Tem a estrela tem da as Anunciação, que é um astro do céu. Tem as 12 portas. E tem a estrela em 3 níveis. Então, tem a estrela em 3 níveis, a lua em 4 níveis e o sol em 2 níveis. Perfeito. Então, isso que está na Bíblia refletiu para alguém fazer. Você quer saber que eu gosto do mapa astral? Lê o livro Trajetórias. Do Betão. É o meu livro. Alberto Oliveira. Qual é o Então, site? Qual é o site? Livrotrajetórias.com. Então, assim, se você vai sentar, eu vou sentar lá para ver o mapa astral, tem que ver se a pessoa tem conhecimento de Cristo. Porque senão será mais um diagnóstico colocando em você um peso sem colocar em você o suplemento para você alcançar isso aí. Então as pessoas elas estão colocando uma cruz pesada sobre elas. Não, eu sou isso aqui porque o mapa deu isso aqui. Primeiro vê o que a Bíblia diz, o mapa vai ser um espelho. Vê o que a Bíblia diz a seu respeito. Vê o que o Espírito colocou em você, identidade. Para depois do reflexo você poder entender os outros 12. Quantos símbolos do zodíaco são? 12. É um reflexo de todos os 12 que já existem na Bíblia. Existem 7 planetas, que é o 7, que é a manifestação máxima dos do Cristo. 7 Espíritos de Deus. Exatamente. Dos das 7 7 olhos. estrelas, dos 7 candelabros. Dos 7 candelabros. de Deus. Então, está tudo conectado. A Bíblia tem que ser a fonte para isso. Então, para você entender a questão da estrela. Então, Balaão, ele queria amaldiçoar o povo de Israel que estava ganhando o terreno e entrando na Terra Prometida. Então Balaque, que era o rei dos Moabitas, e o Moabita estava desde o começo contra o povo de Israel, porque Ló, que andou junto com Abraão, por 2 vezes saiu fora e Abraão tentando resgatar. É um sinal de que cuidado com quem você quer resgatar. Né? E ele tentou resgatar, e daí Ló sai de Sodoma, que pega fogo, aquela história toda, a mulher, estátua de sal. Ele tem com as 2 filhas filhos, né, no incesto, Moabita e Amonita. E os Moabitas e Amonitas foram oposição a Israel o tempo inteiro. Daí o Moabita, que era Balaão, o Balaque, que era o rei, viu que o povo estava subindo e disse, não, vamos parar isso aqui, ô Balaão, amaldiçoa esse povo aí. Balaão tentava amaldiçoar, quando ele ia abrir a boca, saía a bênção. Saía a bênção. Daí o Balaque falou assim, amigo, tô te pagando para torcer contra o Corinthians, você tá gritando timão. Isso aí. Meu,
Meu, é pra você dizer porco. E você tá aqui no meio da torcida do Palmeiras. Você não pode ficar falando pro Corinthians. No meio da torcida do Palmeiras. Você tá aqui no meio do Palmeiras gritando Timão, fala porco, porco, porco. É isso aí. E manda aí o porco. Daí lá, Timão. Meu, 3 vezes. Eu, assim, eu não consigo. Daí o que ele fala? Uma estrela está subindo de Jacó. Então, o primeiro a anunciar a estrela foi aquele que quis amaldiçoar. Então, as pessoas muitas vezes estão pegando esses diagnósticos que podem ser verdadeiros, assim como tem muita interpretação na Bíblia que a pessoa colocou completamente a esmo, sem o contexto todo ser uma explicação real. A pessoa foi abrindo lá e foi interpretando. Ao mesmo tempo, como vai existir muitas pessoas que vão fazer mapas e vão fazer diagnósticos de uma interpretação que é fraudulenta, que muitas vezes é charlatanista. Sim. E a própria astrologia ocidental ela é muito pobre na interpretação. Na interpretação é muito ruim agora. Tem que haver o Espírito de Deus. Amém. No momento em que se olha um mapa astral para ter alguma verdade. Senão Enxerga a sua trajetória na relação das estrelas. É isso aí. Porque a estrela vai subir para abençoar você. Quem vai buscar? Magos vão buscar uma estrela. Meu, pensa o que tá acontecendo. A estrela sai de Jerusalém, que Jerusalém, legal, não tá indo para Belém. Pô, combina mais uma estrela em Jerusalém, né? Cidade maravilhosa, tal, papá. A estrela vai para Belém, vai parar numa estrebaria, completamente fora daquilo. E Jesus que nasce fala o seguinte: eu sou a estrela da manhã. E vocês vão receber uma estrela. Ao que vencer, vão receber a estrela da manhã. Darei a estrela da manhã. Então, eu fico com a Bíblia com todo esse pacote, dizendo de sol da justiça, sol que os vai tirar em sangue e Deus em trevas, das fases da lua que representa o sol. Eu tenho o eclipse mapa, quando Cristo nasceu. Eclipse. Perdão, quando Cristo morreu 3 horas da tarde, do meio-dia às 3. Impediu que o sacrifício continuasse. O sacrifício podia ser feito até o pôr do sol. O sol se põe 3 horas, e aí, amigo? Na realidade, a escuridão do meio-dia até as 3 e o eclipse começando às 3h15 indo até o entardecer. Até o entardecer. Meio-dia às 6, ninguém trabalhou mais. Meu. Vai pra casa, sacerdote. Você não pode... Eu sou sacerdote, eu vou matar aqui na Páscoa. O sol que para para ganhar uma batalha, Josué. Há muitos fenômenos nos céus. Para você explicar o quê? Explicar a sua trajetória diante do Senhor. Então, eu recomendo que você fique com a Bíblia. Então, temos a trajetória, né? A Ursa Maior, às Pleiades, ao Órion e ao Cruzeiro do Sul. Há várias referências dessas. Isso, Marcelo. Então, a gente falou muito aqui da Bíblia, mas eu quero saber sobre o eclipse. O que conta aí com a trajetória? Complementa aí. O problema não, a solução é a seguinte, o Betão dá tanta deixa, eu aprendo aqui, a gente aprende junto, porque aqui tudo, quem sabe faz ao vivo, entendeu? Então eu pergunto pro Betão ao vivo, Betão, imagens geram várias interpretações. É o que a gente tem falado nos podcasts. Uma mesma imagem de uma verdade espiritual, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo mais dela. Vai focando, né? Igual na imagem, assim vai ficando mais clara na questão da imagem, da semelhança que a gente trouxe antes. E, Betão, você trouxe uma coisa linda para mim hoje de dizer que Jó é o odiado. E eu quero saber se cabe nessa imagem, porque as letras hebraicas e as palavras hebraicas vêm de imagens, é uma linguagem do espírito, que é tanto de imagem quanto numérica. Se cabe essa interpretação que eu quero dar aqui, de que Jó era o odiado, porque ele acreditava tanto no Senhor, que ele era odiado por Ariman e por Lúcifer. Ele era odiado pelas forças adversárias, pelo amor que ele manifestava por Deus. É isso, Betão? Pode ser também? Com certeza, porque ele era um testemunho contrário. Aquele que vendeu a queda, né? Isso aí. Sabe aquele cara que vendia o terreno em Ilha Comprida? Né? Sim. O cara vendeu 10 vezes o mesmo terreno. Né? Nunca ninguém foi ver, o terreno estava submerso. Né? Os caras vendeu o terreno, tem uma escritura do terreno em Ilha Comprida. Né? Então, Lúcifer enganou todo mundo. Né? Satan Company, o lema deles é 6.000 anos enganando o homem. É isso aí. Então, está enganando você, 6,000 years deceiving mankind. Está enganando você de que maneira? Impedindo que você viva a sua porção. Como é que ele engana a mulher?
vamos dizer assim, eu vou elogiar a Kate, que eu tenho a minha filha. Vou elogiar a Kate, porque minha filha, puxa, Kate, que cabelo bonito. Ela, ai, obrigado, né? Aí vai entrar aqui a dona da Vela Shampoo. Ela entra aqui na sala e a gente vai falar assim, nossa, que cabelo bonito, né? Uma dona da shampoo mais importante que tem aqui. Escorridos. Ela vai dizer, não vai gostar, porque há uma comparação. A mulher de imediato não consegue lidar com a comparação. Não consegue lidar com o ciúme. Não consegue lidar com a competição. É a fraqueza. Agora, o que tem a acontecer? Se entra a mulher da Vela aqui, não sei o quê, e eu acabei de elogiar essa aqui, eu falo assim, vamos embora. Eu não vou entrar nesse jogo. Porque o inimigo quer empurrar você para algum jogo para roubar de você aquilo que você tem. Então, o tempo inteiro ele está querendo roubar de você a tua porção. Agora você fica firme. Eu não vou entrar em qualquer jogo. Então, Jó estava lá e Deus falou assim, tá vendo Jó? Ele é meu servo, olha o que ele está fazendo. Também você deu tudo para ele. Tira as coisas dele, vê se ele não vai te amaldiçoar. É o odiado. É o odiado. É o que odeia e querendo fazer o mal. E ele faz o quê? Ele ora pelos amigos que vão lá, tentando na lógica humana, tem pecado, né? Não é possível, né? O cara já tanto, não sei o quê. É isso aí. Então, eu com 25 anos... Imagina na louca teoria da prosperidade, sim. Você olhar para uma pessoa que sofre, é a mesma visão. Você olhar, esse cara aqui tem coisa ruim, porque ele tem problema, ele é maluco, olha as tribulações que ocorrem na vida dele. É nada, às vezes ele é o mais santo de todos e ele está passando antecipadamente por aquilo só para pegar uma carga da humanidade. É isso mesmo. Eu com 25 anos, eu tinha $1 milhão. Eu tinha uma conta no Bamerindos, eu fui para os Estados Unidos, eu ganhei um cartão de crédito que não existia no Brasil, a gente viajava com Traveler Check. Porque não tinha cartão de crédito. Eu viajei com Traveler Check. Foi do baú, hein? Veio do baú. Não foi da Arca da Aliança, mas foi do baú essa. Do baú. Traveler Check. Senhora, Traveler Check. Daí, o cara do Bamerindos falou assim, não, você agora que tem esse dinheiro aqui implicado, não sei o que, tá, porque aqui nós vamos te dar um American Express. Eu sei que o American Express, mostramos todos os amigos o que era, não sei o que pode pagar. Eu passei no Brasil mesmo, não consegui usar. Ninguém aceitava o cara. O que é isso aqui? Não, isso aqui não. Porque o American Express cobrava uma taxa absurda do cara, que era o conveniado, para poder fazer a transação. Ninguém queria usar aquilo, aceitar aquilo lá. Agora, quando eu fui para os Estados Unidos, aonde eu botava o American Express, tudo se abria. Aí eu fui fazer umas expedições malucas aí, e cheguei na sala de embarque de Nova York para trocar de roupa, porque eu estava totalmente sujo. Eu apresentei meu American Express, lá, todo Platinum, Gold, blá, blá, blá. E a pessoa olhou assim e falou assim, né? E estava lá escrito na sala assim, Proper Dress Required. A sala só podia entrar gente bonitinha, né? E eu falei assim, required proper dress, então eu quero atender essa lei. Deixa eu entrar e tomar banho para eu ficar proper dress required. Ela falou assim, não, mas é para entrar tem que ter proper dress required. Eu falei, não, se você não tem um chuveiro aí, o cara vai ficar pelado. Pelado é proper dress required? Eu sou difícil de argumentar. Então, ficou naquela situação ali e tal. Daí a mulher pegou um livro desse tamanho, de cartão cancelado, e ficou olhando para ver se o meu cartão era cancelado ou era golpe. Você não podia ser um cliente American Express. Como é que um negão desse tá na sala VIP de Nova York, de American Express, para querer tomar um banho? E daí ela não conseguiu fazer nada. Eu falei, dá aqui o seu crachá. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, deixa eu ver se você é uma funcionária falsa do American Express. Foi um fuzuê. Por quê? Há um ódio de acesso. Sim. O inimigo odeia a tua intimidade com Cristo. Odeia o teu acesso. E odeia mais do que nunca a tua renúncia. Sim. Então, quando depois tem todo aquele dinheirão, hoje eu não tenho nada no meu nome a não ser dívida, então, aí... Você tem muito crédito com Deus, Betão. Eu tenho um crédito absurdo. É eu tenho um crédito. É isso aí. E então, nós temos que trabalhar a questão do crédito. E entender que o melhor da vida é a renúncia. Pode existir um desfrute? Pode. Mas você renunciar vai ser muito melhor. Betão, pega esse gancho aí para complementar o que a Kate falou e fala do jovem rico sob essa perspectiva da renúncia, Sim. o que você compartilhou comigo ontem. Sim. Porque acontece o seguinte,
chega um jovem para Jesus e fala assim, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim, por que você me chama bom? Bom só há um que é Deus. Então ele fala assim, eu não sou bom. Você quer me chamar de bom, justificar a sua bondade. Então ele já quebrou o rótulo que aquela pessoa tinha. Mas daí ele continuou. Você conhece o mandamento? Sim, não adultera, não honra meu pai e tal, não mato, não bebo, não fumo. Cumpro desde a minha mocidade. Jesus o olhou e a Bíblia fala que ele o amou. E disse, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem e dê aos pobres, e terás o tesouro no céu. Você não quer realmente ir para o céu e ter a vida eterna? Então Jesus inaugurou ali o Pix celestial. Né? Naquele momento ele vai fazer um Pix do céu. Dá ali que eu vou entregar no céu. Uma compensação aí via endowment. Ele ia fazer uma compensação de Trust Bridge. Debita aqui, acredita Debita lá. ali, acredita lá. Você quer? Ele não quis. Por quê? Porque ele não queria aquilo, ele não acreditava naquilo e ele queria amar suas riquezas. Ele só queria uma validação para o seu estilo de vida farisaico e de aparência. E Jesus denunciou a sua motivação. E ele saiu triste, virou as costas para receber aquilo que ele queria, porque não recebeu da maneira como ele queria. As pessoas querem validação hoje de Deus, não querem servir a Deus. Eles querem o poder de Deus, eles não querem amar a Deus. Então nós queremos declarar que a nossa vida, a minha vida financeira, ela é vivida dia a dia, evento por evento, no que eu tenho que realizar. E eu vou realizar. Quando eu fui para a Índia, Deus falou assim, vai para a Índia. Eu falei, mas aqui estou sem dinheiro. Eu falei assim, vê o horário do voo. Eu falei, o horário do voo. Tem esse voo, faz essa reserva. Fiz a reserva. Falava 5, 6 dias. Falei para ele, daqui a 6 dias eu vou para a Índia. Fazer o quê? Deus mandou para a Índia, eu vou para a Índia. Você vai com quem? Eu vou com esses contatos que eu tenho aqui, das pessoas que eu conhecia lá. Tal. Mas quem vai pagar a passagem? Eu falei, eu de sempre. Eu falei, Suspirou. Coitada, minha esposa, é um anjo. Eu fui para o aeroporto. Fiquei esperando lá. Eu sou esse doido. De repente, uma pessoa me ligou, falou assim, bispo, onde você está? Falou que eu estou embarcando para a Índia. Dá tempo de a gente falar? Dá, lógico. Que hora que eu tenho embarque? Daqui umas 2 horas. Não, porque é o seguinte, você profetizou sobre mim que eu ia crescer na minha empresa. Eu ganhei agora na Eletropaulo, lá, que foi privatizada, não sei o que, tal, grupo não sei o que lá. Eu ganhei o melhor funcionário do mundo. E me deram, ao invés de 12, 18 salários. Então eu quero pegar esses 6 salários a mais que eu estou ganhando, eu quero dividir com você. Eu quero te dar metade desses salários. Como é que eu faço? Eu falei assim, deixa eu ver como é que você vai fazer. Fui no guichê e falei assim, tem uma pessoa que precisa fazer uma compra, não tinha Pix. Podia fazer um TED, não sei o quê. Conclusão. Comprei a passagem, comprei dinheiro, não sei o quê. Uma pessoa aqui no Brasil ligou no fuso horário e tudo. Na hora que você estava no aeroporto, para ver como é que a passagem vinha. Então, não faça isso em casa. Isso aqui é... Atenção. Atenção, não faça isso em casa. Agora, eu vivo assim para não errar. Para não errar. Se você tem R$5,40, R$5,20, você vai de metrô e de ônibus. Se você tem uma Lamborghini de 5 milhões, você vai fazer o mesmo percurso e Deus vai te cobrar 5 milhões de crédito, débito no céu. Assim, então, o cara vai chegar lá, eu desfrutei aqui na Terra. Você já leu que quem perder vai ganhar, quem ganhar vai perder? Então, se você ganhou aqui, lá você perdeu. É isso aí. Então, entender isso, porque se você começar a acumular o que falamos ontem, se você começar a acumular dinheiro, você começou a perder. Porque o dinheiro não é para ser acumulado, é para ser utilizado. Chama-se moeda corrente. Se você, em vez de deixar a moeda corrente, fez a corrente moeda, você ficou preso nela. Cuidado com essa corrente. A conta corrente é para fluir. Se te prendeu, você começou a perder.
Betão, agora eu vou te unir à corrente do Maharishi e da antroposofia nesse seu exemplo aí do aeroporto. E depois eu vou falar mais uma coisa que depois eu vou falar do eclipse. Ok. Betão, o Maharishi, a história do Maharishi, bem curta. O mestre dele, o Gurudev, faz a passagem, ele fica 2 anos fechado lá numa caverna, recluso da sociedade, e aí ele tem a inspiração de Deus de que ele tem que vir para o mundo para difundir a técnica da meditação transcendental. Ele desce dos Himalaias e aí ele começa a ensinar as pessoas meditação transcendental num vilarejo ali da Índia, fica super famoso, tem tudo que ele precisa ali, e durante um tempo ele vive da oferta por oferta ali com o pessoal daquela aldeia. E aí ele ouve a inspiração divina de que ele tem que ir para os Estados Unidos. E ele vai para o aeroporto, sem passagem, sem nada, igual o Betão. Uau. Igualzinho o Betão, vai para o aeroporto. Que ano foi isso, não sabe? Eu acho que é 1950 ou 52. Olha só. Tá? Aí, os voos eram bem piores. Tinha menos opção. Tem mais fé. Tem mais fé, foi de Caicai. Ele vai para o aeroporto e aí ele senta num banquinho e dali a pouco alguém coloca a atenção nele, começa a falar com ele e pergunta o que ele está fazendo ali. Ele fala, não, eu vim para cá porque eu tenho que ir para os Estados Unidos para difundir a meditação transcendental no mundo. Ah, tá bom. E para que cidade você vai? Para que aeroporto você vai? Não sei, não tenho passagem ainda. Aí o cara compra a passagem para ele. Aí ele vai para os Estados Unidos. Ele chega lá, não tem ninguém para recebê-lo, não tem nada marcado. Aí alguém aparece no aeroporto, começa a conversar com ele, e aí ele é levado lá para a casa da pessoa, fica hospedado lá, e assim começa o movimento de meditação transcendental nos Estados Unidos, com um núcleo de 5, 6 pessoas que a providência divina colocou ao redor dele. Tão simples quanto isso. E depois cresce como cresceu a meditação transcendental. E aí agora eu vou vincular o Betão à antroposofia. A oração de Micael, que é o regente da nossa época, um dos trechos dela diz que a gente deve viver com toda a certeza de que há uma orientação divina para todos os destinos individuais e da humanidade, mas ao mesmo tempo sem nenhuma segurança na vida material. O Betão fez essa escolha de viver essa realidade, que é a maior realidade dos mistérios da vontade, ou dos mistérios do bem e do mal, que é o que a gente vive nessa época da humanidade. A vontade divina, ou o alinhamento da vontade divina na alma do Betão com a vontade humana sendo renunciada para dar lugar à vontade divina, é o que o move o destino dele sobre a Terra hoje. Sem nenhuma segurança material, mas sabendo que Deus está cuidando de tudo. Em outras palavras, é isso. Totalmente. Tem um versículo, né, Bispo? Que é... Você ia falar esse? Porque fala que não acumuleis tesouros nessa terra, onde a traça e o ferrugem corrói, né? E os ladrões escavam e roubam, mas acumuleis tesouros no céu, né? Coríntios 6,10 fala assim, não tendo nada, possuindo tudo. Yes. É isso então, aí mesmo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Pobre enriquecendo a muitos. O que você precisa na tua vida? Homens, sabe o que você precisa na sua vida? Coragem. Mistérios da vontade são mistérios da coragem também, da Você luta precisa de coragem. contra o mal. Você precisa de coragem. A pessoa não tem coragem. Você tem coragem de pegar a tua família, levar para Angola, e o teu filho de 4 anos e a tua filha de 6? Você tem coragem de fazer isso? Que é o país que mais mata criança, que tem, além das feitiçarias, tem todos os problemas de doença, mortalidade infantil absurda, malária. Eu levei meus filhos para Angola. Não tiveram nem febre, nem dor de cabeça. Ó, depois que tiveram o Discovery Health lá, que é do Brownson lá, tal, um baita de um seguro, não sei o quê, daí começaram a ficar doente. Porque Deus previa aquela coisa, falou, você pega seguro. Então, na verdade, você tem que confiar mesmo nesse momento e entender qual que é o seu testemunho.
E quem está nas minhas órbitas, se você faz parte do meu mapa astral, então você tem que ser um ofertante, meu amigo. Porque se você não oferta, porque eu vivo da oferta, não é que oferta em mim, oferta no reino. Aí todo o sistema se equilibra. Mas quando você não oferta, tudo desequilibra. E se você acha que alguma coisa é você está completamente enganado, que é só através de você. Então, dessa forma você anda, dessa forma você dorme, dessa forma você se alimenta, dessa forma você faz tudo que precisa, se veste, tudo que precisa você faz dessa forma. Agora, se você não, eu prefiro ter meu dinheirinho ali, saber se eu posso comprar um casaco desse aqui, depois eu soltar pelinho, eu preciso não sei o quê, eu preciso saber isso aqui, se eu posso não sei o quê, se eu posso não sei o que lá, se eu posso não sei o que lá, se eu posso não sei o que lá. Então, eu quero saber, eu gosto de ser tudo planejado e tal. Você vai ser frustrado pelo inimigo. Se você carregar algo especial na tua vida, o inimigo vai te frustrar na primeira. Por quê? Porque você tem que ser odiado. E odiar o seu ego. Para desejar que o eu em Cristo. Então, também há outra situação que roubaram dele. Foi não eu, situação. mas o Cristo em mim. Não eu, mas Cristo em mim. Exatamente. No lugar do meu ego que se manifeste o Cristo em mim. Sim. Então, assim, eu não faço uma correspondência bionívoca de propósitos identificados pelo CPF. Como, às vezes, alguém quer fazer. Não, isso aqui, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá. Eu não tenho essa correspondência bionívoca da composição dos propósitos. Eu vou identificar os propósitos. Eu posso até encontrar quem na minha trajetória andou por aqui, quem aqui, ali e tal. Mas também não ensino isso, porque isso é bastante complexo. O que é importante? É você saber que existem propósitos. E saber que esses propósitos estão alinhados. E que nesse alinhamento dessas confissões, que hoje eu tenho que confessar, nós queremos aqui ouvir como essas confissões, daquilo que ele viveu, entendendo, ele fez o mapa astral dele e pronto, ele sabe o que é, o que não é, o que vai, o que não vai. Né? Eu fiz o meu pela Bíblia, eu também sei a cada dia o que é, o que é, o que não vai, o que não vai. E dessa maneira, porque daí o outro fez de acordo com o zodíaco, tá bom, eu faço de acordo com as tribos, com as portas, com os muros, com os fundamentos, ainda com o E no final há uma juízo. convergência em tudo, Betão. Há uma convergência. Que a gente enxerga essa concordância. É uma convergência, porque daí um vai achar que vai tomar só uma pastel vai te dar uma aspirina, né? Mas a Bíblia vai te dar a Tegrafarma. Betão, mas essa foi engraçada. Até esqueci o que eu ia falar. Quando a piada é boa, é assim mesmo. Betão me deslocou aqui com a piada dele. Não, mas todas essas coisas que eu estava colocando, muito importante, o que você estava alinhando, falamos do jovem rico, e de como que é essa questão... Peraí, deixa eu falar uma das coisas. É. Quando você falou, Betão, que Jesus o amou, você deu a deixa para que nós possamos chegar na convergência do que a antroposofia fala. De quem ele era. De quem ele era. Eu não faço convergência bionívoca, mas eu respeito as equações que se apresentam a mim. Eu respeito a equação, mas não sou equacionante. O que o Steiner diz? Que o jovem rico, Lázaro e São João Evangelista são a mesma individualidade na Bíblia. E aí, quem era São João Evangelista? Era o amado, beloved. Era o discípulo que Jesus amava. E na frase ali de que Jesus o amou, falando do jovem rico, você tem a indicação que na Bíblia nos faz entender o que o Steiner traz para a gente com visão espiritual, na palavra bíblica, como uma possibilidade que pode ser confirmada pela palavra. E aí eu vou aproveitar e dizer que tem tudo a ver isso, porque o discípulo que Jesus amava, que é como se diz em português, ou o amado de Jesus, the beloved, em inglês é assim que se fala, o Steiner explica que é um título iniciático. Ele era o amado de Cristo porque ele tinha chegado numa altura espiritual, de visão espiritual, depois dos 3 dias de iniciação, como Lázaro que ficou morto, que ele passou a vibrar na mesma frequência do amor do próprio Cristo. E na frequência do amor do próprio Cristo, ele poderia ser amado pelo Cristo
numa relação em que o amor flui do Cristo para ele e dele para o Cristo. O Cristo nele é que é amado pelo próprio Cristo. E o Cristo nele é que ama o Cristo. A ponto de ele deitado assim, ó, no coração do Cristo, na Santa Ceia, ele é o único que ouve o que o coração do Cristo falava. Por isso que o seu evangelho é o mais elevado de todos os 4 evangelhos, tão rico como é em relação aos outros 3. Eu não vou dizer aqui quem é quem, mas é uma transitividade matemática. Se A igual a B e B igual a C, A igual a C. A igual a C, isso aí. Então, eu quero ser igual a Cristo. Mas se o João Batista, o Lázaro e o homem rico forem igual a Cristo, nós somos iguais a Cristo. São João Evangelista. Então, o que evangelista, né? Então, não Batista. Então, o que nós queremos dizer com tudo isso? A Bíblia não faz correspondência bionívoca. A ciência espiritual vai fazer, o cara escreveu e fez e pronto. Agora, o que nós vamos dizer? Não é você que vai fazer porque o outro fez, mas você vai chegar no resultado. Tudo na sua vida é Cristo. Amém. Eu quero desfrutar do Cristo que está no Marcelo, do Cristo que está em cada um de nós aqui, e vocês desfrutam do Cristo que está em mim. E nós nos relacionamos através do Cristo Do entre Cristo. nós. E o Cristo original. Não queremos as cópias. Inclusivo e extensivo. Exatamente. Glória a Jesus. Muito bem. E agora eu vou fazer o último comentário aqui, só para fechar um parênteses que começou lá atrás, porque eu estava dizendo que Jó era o exemplo da aplicação da lei do karma de forma invertida. Sim. Primeiro ele sofre para depois receber as bênçãos e as benesses e a compensação? A restituição. A restituição é a palavra, o termo bíblico. Cristo é o mesmo exemplo. Ele que é a alma mais pura, o ser mais puro que encarnou, sem nenhum pecado, ele vai receber o pior castigo, a pior punição kármica. Então, algo de muito bom tinha que acontecer depois disso, como restituição, como compensação desse mal, como crédito, desse mal que não devia, não precisava ter acontecido, mas ele chamou para si e disse o seguinte: eu assumo aqui os pecados da humanidade, ele purifica toda a humanidade, e aí a grande restituição era que a gente que estava indo lá para o Hades, para o Sheol, para o purgatório, para o inferno, a humanidade estava condenada, a humanidade inverte a curva e volta a ter o caminho ascendente da evolução espiritual. Ele pega um destino que não é dele, dele, para nos dar um novo destino, né? Exatamente isso. Exatamente isso. É de novo a aplicação da lei do karma de forma invertida. Sim. Um mal que não era para vir, cria um bem no futuro. Muito bem. E aí, voltando aos eclipses, vamos voltar onde a gente parou, que a gente nem começou ainda o nosso Confissões de hoje ainda. Muito bem. Foi a Kate que deu uma dinâmica nova para tudo aqui, né? Antes da gente falar, o Betão falou, olha, no Confissões a gente mais vai ouvir do que falar, aí a gente faz um outro comentário. Foi assim no outro, não aconteceu nada disso, né? A Kate deu a nova dinâmica e era essa nova dinâmica que tinha que ter aqui. Fluiu. E podcast é isso, é o fluir. A gente não está no flow, mas está no fluir, né? Não estamos no flow ainda, quem sabe um dia a gente vai estar no flow e vai expandir. Nós estamos no cast flow. No cast flow, é isso aí. Muito bem. Aí agora, então, falando dos eclipses, né? Os eclipses, o que eles fazem? Se a gente vive à noite na humanidade, a maior luz da noite é a luz da lua cheia. E não sei se vocês sabem, os eclipses só ocorrem em noite de lua cheia. Não existe eclipse em lua nova, em lua quarto crescente, em lua quarto minguante. Eclipse só acontece na lua cheia, eclipse lunar. E aí, o que isso significa? Que toda aquela luz do sol que estava refletida na plenitude da lua e que iluminava a humanidade enquanto é noite na alma, enquanto é noite ainda na evolução do ser humano, você tem um astro negativo que obstrui aquilo. Que quem é? Essa órbita do eclipse, mas é a própria materialidade da Terra, nesse caso, que vai obstruir a luz da lua refletida para ela. Então, o mundo material, aquilo que é decaído e que não é espiritual, vai impedir a plenitude da luz do sol refletida para iluminar a própria noite. Tá? Então, o eclipse, ele tem esse aspecto de interromper a manifestação espiritual, ser um obstáculo à manifestação espiritual na noite. Tá? O eclipse lunar.
E, nesse sentido, ele é uma válvula, que o que ele vai permitir nesse momento? Enquanto a Lua brilha à noite, as forças espirituais mais negativas, que normalmente não têm atuação na evolução humana, elas não podem penetrar na esfera terrena. Quando o eclipse existe, cria-se uma válvula, e a partir dessa válvula, desta sombra do eclipse, você tem uma vazante, você tem um escape que permite que forças espirituais que vêm do universo exterior, que vêm do além do círculo do zodíaco, eles entrem na esfera terrena e passem a atuar negativamente na evolução humana. Como? Através de processos de possessão espiritual. Então, o Steiner vai dizer textualmente que, nos eclipses lunares, os seres humanos desejosos de serem possuídos para fazer o mal, eles são possuídos por forças negativas que normalmente não têm autorização para atuar na evolução terrena. E por que que isso acontece? É todo aquele fenômeno de portas e portais. Quando você toma uma droga, como por exemplo a ayahuasca, que a gente tem falado muito, o elemental da ayahuasca toma a sua consciência e ele é uma porta para que o seu sósia, para o seu duplo maligno, tome conta da sua personalidade. Isso vale para qualquer droga. E aí, a partir desse seu sósia, desse duplo maligno, é que cria-se um outro nível de portal, e isso independentemente do uso de drogas. Acontece no eclipse, porque o eclipse, o sósia, é o planeta Rahu, é o Satã, é o obstrutor. Através da atuação de Rahu, as forças dos principados e potestades, que são os Asuras e o demônio solar Sohat, eles podem entrar na evolução terrena, possuindo os seres humanos desejosos de serem possuídos por essas forças. E aí, ao invés de termos o Cristo em nós, a gente vai ter o inimigo ocupando o trono de Cristo, que seria de Cristo, no nosso coração, dominando a gente, principalmente pelas forças do subconsciente, ao invés de amor, emoções distorcidas. Então, esse é o contexto do eclipse, tá? E aí, o que que acontece lá na Oneness University? Eu tinha um eclipse, e eu estava lá, mas eu estava trabalhando, então eu trabalhei até quase 4 horas da manhã. E na Índia, 8 horas e meia para frente, 4 horas da manhã lá, ainda era, sei lá, 6 da tarde, 8 da noite aqui no Brasil. Eu estava botando o dia anterior em ordem ali, trabalhando no computador de madrugada e correndo, porque no horário do eclipse eu queria seguir as orientações do Maharishi de ficar ou meditando ou rezando num quarto trancado, sem poder ver o eclipse. Aí eu terminei de trabalhar rapidinho, fechei o computador, fechei a janela do quarto, e na hora que vai começar o eclipse, eu ainda olho para o lado, a mãe do meu filho estava na cama, eu olho para ela e rezo, pedindo para que tivesse proteção para mim e para ela, para que nenhum de nós fosse afetado pelo eclipse. Mas, infelizmente, eu tive uma visão que, ao olhar para ela, eu não conseguia vê-la. O que vinha para mim com os sentimentos e pensamentos é que quem estava deitado do meu lado na cama era o meu maior inimigo. Então eu percebi profeticamente que esse fenômeno de possessão espiritual, esse fenômeno do eclipse, ele iria de alguma maneira atuar na nossa relação para que o sósia nela, ou essas forças espirituais negativas de possessão espiritual, se manifestassem sob a forma de um ataque para o Cristo em mim. Da mesma maneira que eu perguntei aqui para o Betão, para o Jó, é o que eu queria trazer. As forças do sósia atuando na alma de outro ser humano são as forças que odeiam o ser humano que carrega o Cristo, que manifesta o Cristo no seu coração, na sua biografia. Então, todos esses processos da manifestação do sósia e da manifestação das forças de possessão espiritual no eclipse são fenômenos que mostram essa relação das forças negativas atuando na alma de um ser humano, odiando o Cristo na alma dos seres humanos que manifestam o Cristo. E isso é toda a história do cristianismo, é assim.
Você tem o Judas possuído por demônio, um pouco. Lembra que eu falo que 1 ou 2 dias antes do eclipse essas forças já estão no ar? O eclipse foi 3h14 da tarde, ele traiu Cristo na meia-noite e pouco do dia anterior. Menos de 24 horas Sim. de diferença do Verdade. eclipse. As forças do eclipse já estavam no ar. A gente tem todos os apóstolos morreram de forma trágica, crucificados, assassinados, a prisão de Paulo, todas as dificuldades dos apóstolos. E todo o início do cristianismo com perseguição dos romanos, e os romanos eram simplesmente um povo inteiro, um líder, um imperador, possuído por demônios. Paulo, que antes atuava como romano, ele estava possuído, e aí na visão de Damasco, a possessão espiritual vai embora dele e o Cristo passa a atuar no coração dele. E aí ele aqui passa a ser perseguido. Não tem forma dessa equação ser diferente. É 2 mais 2 igual a 4. Tá? Não tem como mudar isso. Em que, em toda a história do cristianismo, você vai ter estruturas de poder com poderosos com possessão espiritual, atacando os cristãos e fazendo mal para os cristãos. E isso se manifesta ali no início do cristianismo, em que o Cristo se manifestava nas comunidades, nas comunidades hospitaleiras, nas hospedarias, em que as comunidades se manifestavam e recebiam viajantes, eram centros de cura, tudo isso no início do cristianismo, e que eles eram atacados. Ali, o Cristo se manifestava numa relação fraternal. Um cristão reconhecia o Cristo no outro, como a gente falou aqui, o Cristo em mim reconhece o Cristo em você, e a relação entre nós é o Cristo. E isso os tornava odiados pelos outros que não eram capazes de ter essas relações fraternais. E aí essas comunidades foram atacadas e destruídas. Depois, é o próprio corpo etérico do Cristo que se manifesta nos seres humanos. Numa outra fase do cristianismo, se não me engano, ou é a partir do século III ou é a partir do século VI que o Steiner fala que isso ocorre. E aí até lá em 1413 é o corpo astral do Cristo que se manifesta nos cristãos e cria as relações entre os cristãos. E de 1413 para cá é o próprio eu do Cristo, o Espírito do Cristo, que pode se manifestar na alma humana, gerando esse ser espiritual na alma humana, que é o ser da antroposofia, que eu não falei ali no outro podcast, mas eu vou pegar aqui, ó. É essa imagem aqui, ó. É o ser da antroposofia, a Madonna Sistina, pintada por Rafael. A Nossa Senhora carregando o menino Jesus aqui no colo, ela representa a Sofia cósmica, toda a mais elevada sabedoria cósmica. E o menino Jesus no colo dela é o Antropos. Essa é a imagem numa pintura do ser espiritual da antroposofia. O bebê, o Antropos, e a Sofia é Nossa Senhora carregando o Cristo aqui. Então, e isso representa hoje a imagem da possibilidade do nascimento do Cristo, as dores de parto da humanidade, do nascimento do Cristo na alma humana. Então, todas essas diferentes manifestações do Cristo numa alma humana fazem com que os seres humanos que manifestam isso sejam odiados por aqueles que estão tomados pelo sósia e por todos esses outros seres. Então, drogas é um nível, sósia é outro, e aí nos eclipses você tem a possibilidade de possessão espiritual. Então, foi isso que eu comecei a aprender ali naquele momento. E aí, nesse meio tempo aqui, a gente teve também o fato de que, desde que nós havíamos nos conhecido até a segunda viagem para a Índia, que foi no começo de julho ainda de 2014, então passei abril e maio, metade de maio, voltamos para o Brasil, 2 meses depois estava no avião de novo indo para a Índia. O que acontece ali? A gente viajou do sábado para domingo, sexta para sábado. Na terça-feira, eu tive uma discussão com um gerente da Caixa Econômica Federal, lá da agência de Mossoró, que era um antro de corrupção. Eu tive muita dificuldade de lidar com a corrupção que existia no Minha Casa Minha Vida e toda a estrutura de poder ali do Nordeste, quando eu estava trabalhando lá. Eu tenho uma discussão com esse gerente, sai uma carga muito negativa de mim e eu vejo que isso atinge o bebê que estava no ventre da minha primeira esposa. Foi uma carga muito negativa que saiu e aí no avião ela abortou. Ela abortou no avião
da África do Sul para a Índia. A gente fez escala na África do Sul. Sim, tinha tudo a ver com a energia negativa dali. Betão, Quantos meses estava? 2 meses cravado. Betão, foi muito louco, porque eu peguei a fila de... Quando foi isso? 2014. Julho de 2014. Primeira semana de julho de 2014. Foi o tempo que eu estava na Índia. Você falou, foi quando você estava na Índia. A gente já falou disso, você falou. De Joanesburgo. Copa do Mundo, foi Mumbai. lá. O 7-1 que o Brasil 7-1, perdeu foi lá. Tava na Etiópia, eu voltei ali. Foi lá, é isso Mumbai, aí. tava Mumbai. Eu já estava na Índia, foi uns 4, 5 Você foi dias pra depois Mumbai? lá. Não, você passou na Mumbai. Não, eu fui dali para Chennai direto. De Joanesburgo, Chennai. Uau. Betão, foi muito louco, porque eu peguei a fila de idosos e de Você não foi gestantes. pela South Africa Airlines? Foi pela South Africa? Não. Não me lembro, não foi pela South African Airlines. Foi uma outra companhia, talvez pela Emirates ou pela Etihad, uma dessas daí. Foi pela Etihad. Foi pela Etihad. Bom, aí o que que acontece? Eu pego a fila com ela, porque ela estava grávida, eu pego a fila de gestantes, de idosos, não sei o que lá. Aí quando eu chego ali no balcão para fazer o check-in, alguma coisa assim, ou era imigração, alguma coisa assim, o cara falou, você não tem que estar nessa fila. Eu falei, não, ela está grávida. Ele falou, ela não está grávida. Nossa. Ele já sabia, eu não sabia. Ela já tinha abortado, já estava em processo avançado de aborto, o feto já estava destruído, ela não estava mais grávida e foi o cara da fila que falou isso, porque a gente não sabia. Aí, Deus é pai, de novo, bênçãos e sombras vêm juntos. Eu estava sentado numa cadeira, o balcão do check-in a uns 10 metros da gente. Estavam os dois sentados, a gente não tinha falado nada, não tinha pedido nada. Vem uma aeromoça lá, uma comissária, alguém do check-in, e fala assim, eu tenho um presente aqui para vocês. 2 upgrades para vocês, vocês vão de executiva. Eu disse, mas como assim? Foi um sorteio, não sei o que lá? 2 upgrades para vocês, não deu explicação nenhuma. Aí eu me levantei, fui lá com ela, mudei a passagem e nós fomos de executiva na segunda perna. Que foi uma benção, porque eu fui o voo inteiro fazendo compressa de água quente com ela, dentro de ela com dores cólicas enormes, dentro de uma situação controlada de estar na executiva do avião e com toda a assessoria dos comissários, tudo isso daí. Então foi um voo terrível em que o aborto aconteceu ali, e aí quando a gente chegou na Índia, a gente foi dormir. Eu não lembro se eu falei isso no outro podcast, mas vou falar aqui, acho que eu falei também. A gente foi dormir, na hora que a gente acorda, um olha para o outro, você viu o que eu vivi. O que que era? 6 seres de luz em volta da cama, que era o que eles chamavam de os oneness being, e lá se manifestavam muitas bolas de plasma. Essa visão aqui dos seres viventes da Bíblia, que a gente mostrou aqui, que o plasma é isso, essas plasma balls que aparecem, as pessoas veem os seres viventes, veem as carruagens, veem o que Ezequiel viu. Muitas pessoas estão vendo isso no mundo de hoje. Eu já tratei num podcast que o Douglas Gabriel fala dessas coisas e eu repliquei isso. Então nós vimos 6 seres de luz na forma de seres humanos ali, com corpos, e o feto do Pedro voando, dourado também, e sendo recebido por eles 6. E aí a gente ficou tocado por aquilo, foi um conforto, o Consolador ali, o Paráclito, nos revelou o que tinha que ser revelado, entendeu? Algo de bom aconteceu, porque é um feto todo de luz dourado e seres de luz recebendo esse feto do que seria o nosso filho. Então tem alguma coisa invisível aí de boa que a gente não estava percebendo na tristeza do aborto e a dor e a dificuldade. Bom, aí nós fomos à tarde num hospital lá, fez o ultrassom e tudo, e confirmou o aborto, tudo... enfim, mas não precisou fazer mais nada, porque era início ainda 2 meses, o corpo que absorveu tudo. Ficamos lá, e aí, alguns dias depois disso, eu vejo o Pedro numa visão espiritual. A gente estava como se fosse um aeroporto, eu estava na parte de cima, junto com o Pedro, tinha uma escada rolante, o Pedro no meu colo, que é a marca registrada, ele está com 9 anos e meio, ele vive no meu colo até hoje. Enfim, eu fiquei mais forte no braço esquerdo do que no direito, porque eu foi ficando forte conforme ele foi ficando mais pesado. Então, até hoje, isso... vou dizer que nos últimos 6 meses ele está indo mais nas costas e pendurado do que no braço, que ele já ficou grande demais. Ele ali no meu colo, a marca registrada,
E ele olha para mim do jeito que ele era com 4, 5 anos de idade, do jeitinho que ele se tornou com 4, 5 anos de idade, ele olha para mim e fala: papai, agora a gente vai se despedir. Você vai descer e eu vou ficar aqui. Mas daqui 8 meses eu te encontro lá embaixo. E aí eu desci e exatamente 8 meses depois nós engravidamos de novo do Pedro. Então foram 3 abortos, os 2 primeiros ali exatamente no 17º dia, porque é do 17º para o 18º dia que a alma encarna. Eu vou contar aqui disso, é até isso que eu quero chegar no podcast de hoje. A alma se conecta com o corpo físico do feto que está se formando, né, com o embriãozinho que está se formando, do 17º para o 18º dia. No meu primeiro casamento, eu tive 9 abortos, todos eles entre o 17º e o 18º dia. Eu comentei isso no primeiro podcast, porque abaixou a minha energia e aí a criança não conseguiu encarnar. Ela falou o nome dela, psicografado pela minha primeira esposa, dizendo que ela só conseguiria encarnar se eu mantivesse a minha frequência elevada, porque ele era um ser muito elevado e conectado comigo. Se eu baixasse minha frequência, ele não conseguia descer pelo fato de estar conectado comigo. Estava passando por um momento difícil, não aconteceu. Com o Pedro, então, 2 abortos nesse 17º para esse 18º dia, e depois esse terceiro aborto já aos 2 meses. Aí ele volta, e aí foi exatamente 8 meses depois, o 17º dia para o 18º. E qual que é a história disso? Vamos pegar o exemplo aqui do que a gente falou hoje de Tamar no carro, tá? Tamar, nós estamos no meio de Tamar, em que foi feita a vigília, o Betão tem dado toda a palavra sobre Tamar, que Tamar, ela era, eu nunca lembro o termo, não é uma prostituta? É cultual. É uma prostituta cultual. Ela se faz passar por uma prostituta cultual dos cananeus, é isso? Sim. Dos cananeus, para ter um filho com Judá, porque Judá não quis lhe dar o terceiro filho, já que os outros 2 tinham falecido. E ela estava ali determinada, e ela é a primeira de uma série da genealogia que vai gerar o Cristo. Ela é a primeira de 42 ali? Primeira de 42. Ela é a primeira das 42 gerações que vão gerar o menino Jesus do Evangelho de Mateus, descendente de Davi também, tá? Então ela faz isso, e por ela ser uma prostituta cultual, eu disse para vocês, como uma inferência minha a partir dos conhecimentos da ciência espiritual, que ser uma prostituta cultual significa que, quando se mantinha a relação sexual, os egos saíam do corpo e forças espirituais mais elevadas se manifestavam ali. Isso vale tanto para gerar uma criança muito especial espiritualmente, que foi o caso de Pérez, o rompedor, que nasceu, e o seu irmão gêmeo que veio depois, mas Pérez é a descendência de Davi e do Messias, ascendência, perdão, que vai gerar Davi e o Messias. Eu acredito que essa referência a uma prostituta cultual significa que só poderia acontecer de forma iluminada, abençoada, espiritualizada, para gerar o início da descendência do Messias. Isso só poderia acontecer se nem Judá e nem Tamar tivessem presentes ali no seu ego no momento da relação, mas que essas forças espirituais tomassem os seus corpos físicos para trazer um ser muito elevado para a Terra. E aí eu completei dizendo que, da mesma maneira, o Steiner nos deixa claro que Maria do Evangelho de Mateus, junto com José do Evangelho de Mateus, eles concebem o seu filho também no que se chama de sono templário. Aí não era uma prostituta cultual, mas a ideia é a mesma. É um sono templário, em que eles, seres espirituais muito elevados, assumem o controle do corpo físico de Maria e de José, eles têm a relação, por isso que José falava que não era pai e achavam que a Maria, ninguém sabia como ela tinha engravidado, nem ela mesma sabia, porque ela não teve consciência disso naquele momento. Era um sono templário, o que faz todo sentido, porque essa Maria já era uma mulher bem mais velha e durante a sua vida toda ela tinha sido uma mulher do templo
dos judeus naquela época. Ela dedicou sua vida a uma vida monástica, atuando no templo. Então a gente tem, na primeira das 42 gerações e na última das 42 gerações, o mesmo fenômeno do sono templário para gerar uma criança. E o meu filho Pedro foi gerado dessa mesma maneira. E como é que eu sei disso? Eu falando com a minha... Estava com a minha ex-mulher, a gente foi para o quarto, a gente foi para a cama, a gente começou a se beijar e a gente perdeu completamente a consciência. A gente acordou de madrugada e a gente não sabia nada do que tinha acontecido. A gente achou que a gente não sabia, você não reflete. Não, se pegou no sono, o que aconteceu? Não sabemos, a gente não sabe, então a gente deve ter dormido. Eu não sabia ainda o que era sono templário. E só muito tempo depois eu fui entender isso, mas já naquela época isso veio por intermédio dessa corrente espiritual da Oneness University. Porque na época o mestre Bhagavan, ele falava, já na primeira vez que a gente tinha ido, depois na segunda, na terceira, na primeira vez não, mas na segunda e na terceira vez que a gente foi, e isso foi antes do Pedrinho ser concebido, ele falava que a gente podia rezar para trazer para a Terra uma criança das estrelas. Uma criança das estrelas é uma criança dessa mais elevada esfera espiritual, além do círculo dos planetas de Saturno, já na esfera do Antropos, que é do círculo do zodíaco, já conectado também com as influências que vêm da Trindade Divina, para que a gente pudesse trazer para a Terra um ser muito elevado. Então, que a gente podia orar para o nosso Deus, então para quem é cristão, para o Cristo, para Jesus, para pedir para que a gente pudesse ser um instrumento para trazer para a Terra uma criança das estrelas. E ele chegou até a comentar na época que eles tinham como planos lá de no futuro criar um templo, um ambiente sagrado em que os casais poderiam ir para lá para facilitar esse processo desse sono templário, desse fenômeno, para que crianças muito elevadas espiritualmente pudessem ser concebidas. E aí, como é que a gente, então, ficou sabendo de toda essa história? A gente pegou no sono, não questionou nada. Exatamente 17 dias depois, do 17º para o 18º dia, nós fomos de novo namorar, ter uma relação, e nesse momento, os dois de olhos fechados, a gente vê espiritualmente uma enorme luz descendo sobre nós. Aí os dois abrem os olhos e a gente fala um com o outro e fala, você sentiu isso? O quê? Essa luz. Sim. Você viu essa luz? Eu estava de olho fechado e eu vi essa enorme luz descendo sobre nós. E ela falou, confirmou que eu tinha visto, nós dois vimos a mesma coisa. E aí eu fiz na hora ali as contas da história, né? Não sei se na hora ou um pouquinho depois, mas depois eu fui fazer as contas e eu vi que exatamente a gente estava do 17º para o 18º dia daquela noite que a gente perdeu a consciência e não se lembrava o que tinha acontecido. Então ali eu tive a confirmação pelos conhecimentos antroposóficos. E, de novo, um iniciado o que é? É aquele que tem acesso a fatos espirituais, a leis espirituais e sabe interpretá-los. Então, eu soube juntar as duas coisas, interpretar e entender, então, o que tinha acontecido, que a gente tinha perdido a consciência naquele dia. Só muitos anos depois é que eu fui ler os escritos do Steiner, falando sobre o sono templário, falando sobre a concepção do Jesus no Evangelho de Mateus, e aí, de novo, eu guardei aquela imagem e eu pude complementar com o conhecimento espiritual que veio depois. Então foi tudo isso que aconteceu ali com relação ao Pedrinho, tá? E aí, um outro evento ocorreu no dia 18 de julho. Primeiro foram dois eventos. Foi um evento no dia 14 de julho de 2014 e um outro evento no dia 18 de julho de 2014. O primeiro evento, no dia 14 de julho de 2014, foi um procedimento espiritual que eles chamam de sadhana, em que a gente fazia alguns exercícios de yoga, depois de respiração, depois de meditação, e depois se passa por um processo um pouco de catarse, com a respiração acelerada, um pouco alterada. E ao final disso, quando você está no descanso desse processo, é para você receber impressões visuais
de manifestações do seu anjo da guarda, imprimindo na sua consciência imagens proféticas, imagens clarividentes do que deve ser revelado pelo seu espírito. Então você fazia sádanas para ter esse processo ali. E aí a gente faz esse processo e ao final desse processo eu me vejo com muito amor e gratidão para todos aqueles monges ali da Índia que estavam fazendo todos aqueles processos. Depois, eu sinto o mesmo amor e gratidão por todas as pessoas do movimento da meditação transcendental que eu tinha convivido a minha vida inteira, reconhecendo o papel deles, reconhecendo o trabalho deles para o Maharishi, para difundir o céu na terra, que é o objetivo do Maharishi. Então, semelhantes, eu não pude só ficar vinculado àquele movimento. Eu tive que estender isso a tudo que eu tinha de gratidão para o Maharishi e com as pessoas do movimento dele. E aí, de repente, eu olho e eu estou olhando para a coroação na imagem me veio a coroação do sucessor do Maharishi, que é o Raja Ram. O Tony Nader, um médico, psiquiatra, especialista em neurolinguística, formado em Harvard e Stanford, primeiro Universidade Americana no Líbano, depois Harvard e Stanford, e que tem um grau muito elevado já de desenvolvimento espiritual. O Maharaja, quando foi nomeado Maharaja, junto com ele outros Rajas foram nomeados, e na mesma semana, mas não na mesma cerimônia, eu fui a única pessoa no mundo que foi nomeado embaixador do movimento do país global da paz mundial, do qual ele é o primeiro rei, primeiro governante, primeiro rei de Vishva Shanti Shastra, país global da paz mundial. Shanti é parecido com Shalom e quer dizer paz em sânscrito. Então eu fui nomeado ali, mas eu respeitava muito ele, uma ligação muito forte, mas naquele momento eu vejo ele sendo coroado e entendo que eu tenho uma ligação com ele, que eu tenho que continuar ajudando em tudo que ele está fazendo. Então eu reconheço ele como se fosse um líder a quem eu deveria de alguma forma servir e ajudar no seu processo, em todo o trabalho que ele está fazendo. Aí na hora que eu humildemente me coloco a serviço dele, a imagem se transforma e quem está sendo coroado sou eu. E não é mais ele que está sendo coroado. E aí, muitos anos depois, eu vou entender que essa imagem se refere à mesma imagem do coroamento nos contos de fadas, em que o coroamento ele vem quando? Ao final das tribulações, das reviravoltas da vida, dos golpes do destino. Betão, você falou hoje uma coisa muito linda. Nos contos de fadas, o que sempre acontece mesmo? Você colocou de uma maneira que eu nunca tinha colocado. Como é que é? O conto de fada ele vai trazer sempre a situação de inversão, com um acidente está acontecendo. Naquele acidente, a maçã está envenenada, que é o espírito de engano. Isso, acontece sempre um engano primeiro. Foi o que você falou. Tem sempre um movimento, um fenômeno de um engano. Antes de acontecer o que é correto. E você não está vigiando. Furou o dedo, dormiu 1000 anos, não sei o quê, é isso mesmo. Colocou. Então, esse espírito de engano é um reflexo desta ação espiritual que quer desviar você. Mas, ao mesmo tempo... Há sempre um engano e um desvio. Foi isso que você falou. O engano e o desvio junto em relação ao que você tem que obter. Isso. Agora, tanto na questão da hierarquia, que eu não sou da hierarquia, eu sou do orgânico. O reconhecimento orgânico, tá? E nos contos de fadas, o que existe nas parábolas de Jesus? Uma realidade. A Bíblia, as histórias da Bíblia são tão reais. Uma história de Tamar, você não encontra em livro nenhum. É uma história bizarra. Bizarra. Não encontrar em livro nenhum, novela nenhuma. Ninguém vai querer saber isso aqui. É uma história bizarra. Mas é a história que conta contra a dimensão espiritual que quer impedir o testemunho. Porque desde Gênesis 3,15, Lúcifer e quem estiver junto na patota dele aí, quer impedir que... O que fala Gênesis 3,15? O descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Se eu sou serpente, estou vendo isso aqui, eu vou dizer, calma aí, já vai ficar gordinha, já vão matar. Então, a mulher sofre na gestação muito. Por quê? Porque aquele descendente está ligado a quem vai acabar com o diabo. Por isso que a gestação é cheia de problema.
Uhum. Porque, então, o inimigo pegou, Caim, ela ficou grávida de Caim, adquiriu um varão. Não, adquiriu um assassino. Que varão que mata o irmão. E aí, próximo, mata, e o próximo, mata. Você vai, as gerações vão todas morrendo. Aí Abraão tem um, daí Isaac tem 2, Jacó tem 12. Opa, salvou o negócio. Dos 12, da onde vai sair o Messias? Rubem vai lá e faz ele trai a concubina. Levi, tá junto com Simeão, fazem lá com Diná, mais uma coisa horrível. Judá vende o irmão, não sei o quê. Aí ele vai excluindo da lista. Judá tinha vendido o irmão. Tinha se apartado do povo para morar com uma cananeia. Casou com uma cananeia que morreu. E os seus 2 filhos também morreram. Eu não colocaria... Como é que Judá vai estar na lista se ele não tem nem mulher, nem filho? Porque Deus levanta uma Tamar para pegar a semente dele na fonte. Que história é essa? O inimigo jamais ia imaginar que Tamar era um início. É o contrário dos contos de fadas do engano. É um anticonto de uma antifada de uma poderosa verdade. Perfeito, Betão. Então vamos lá. Isso para perguntar, então... perdão. Eu falei dos contos de fadas, que ao final de todos esses enganos, desses desvios, das tribulações todas do Contos de Fadas, que são simplesmente referências a processos iniciáticos, os contos de fadas falam de processos que acontecem na alma humana e da transformação da consciência humana, de uma consciência mais do mundo material para se transformar numa consciência espiritualizada. É isso que são os contos de fadas verdadeiros, os dos irmãos Grimm e outros, por exemplo, o Steiner valida, como sendo iniciáticos verdadeiros. Nem todos são. Muito bem. Aí o que acontece, Betão? Eu me vejo, então, sendo coroado, e isso representa o quê? O pleno desenvolvimento do eu humano. A gente desenvolve o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, depois a alma da sensação, depois a alma do intelecto, depois a alma da consciência e, por fim, a alma da consciência se torna na alma espiritual, em que o eu desceu sobre a alma e é isso que faz a alma se tornar espiritual. E esse coroamento nos contos de fadas representa essa descida do espírito humano, do eu humano, sobre a alma da consciência, transformando-a na alma espiritual. Então eu vi isso acontecer como algo, porque qual era essa sadhana? Pergunta aí para Deus, para Cristo, para Jesus, qual é o seu destino? O que vai acontecer com você? Qual é o seu propósito? O que você veio para fazer nessa vida? E aí veio a imagem ali, eu vim para desenvolver o meu eu. Eu sou um precursor desse desenvolvimento do eu, a humanidade toda que tem que desenvolver o eu, alguns estão no passo da sua evolução, eu estou no passo da evolução, porque o momento agora é de desenvolver o eu. Tem uns mais adiantados do que eu, a maioria da humanidade está bem atrasada na sua evolução, mas eu tenho essa tarefa, essa obrigação, essa responsabilidade, esse propósito de desenvolver o meu eu nessa encarnação. A renúncia é um lado disso, o coroamento de uma visão espiritual da vida é o outro lado disso que veio nessa imagem. Então foi isso que eu vi, e vi muito fortemente, apesar de estar num outro movimento na Índia, a minha forte ligação ainda, reforçando a minha ligação com o Maharishi, no movimento dele como é ainda hoje, e com o Maharaja. Muito bem, aí, isso foi no dia 14 de julho, que é a queda da Bastilha também, luz e sombras aí, né? No dia 18 de julho, a gente faz uma outra sadhana dessas. E aí, quando eu estou lá no descanso da sadhana, vem a imagem que foi a visão profética de todas as piores e mais grandiosas coisas para o meu desenvolvimento que aconteceram na minha vida depois. O que eu vi? Ao final dessa sadhana, eu me vejo... Tem essa cortina preta aí, né, que aparece aí. Eu me vejo como se eu estivesse num palco, a cortina do palco fechada aqui na frente, a plateia ali do lado de fora, que não tinha ninguém, porque ainda era a hora do ensaio, mas as cortinas completamente fechadas. Eu estou ali no palco, e eu estou nessa posição aqui, olhando para essa posição aqui, e isso aqui, que é esse livro aqui, começa, de repente, a se movimentar e a subir. Põe o seu copo embaixo aí, Betão. E cada um desses copos aqui, ó,
eram 2 estátuas de mulher. Uma que estava de costas para mim aqui, de cabelo moreno, e a outra que estava meio de lado, de cabelo loiro, e que eu via. Minha ex-mulher, mãe do meu filho. Eu via ela loira perfeitamente. E não via aqui qual era o rosto dessa mulher aqui de cabelo preto. Que depois eu fui entender que era o sósia dela. Luz e sombras. O sósia aqui se manifestando. E isso aqui, que é o livro, era ao mesmo tempo um altar e um túmulo. O que tem tudo a ver na imagem. Eu não tinha lido nada do Steiner ainda sobre isso, mas os cemitérios eram os primeiros lugares de consagração e de celebração cultica, porque o objetivo dessas consagrações, todos os sacrifícios dos animais eram feitos ali no cemitério, porque através do sangue dos animais você chamava as almas dos seus antepassados, você ajudava eles e eles ajudavam aqui contando coisas do mundo espiritual para quem estava do lado de cá. Então o Steiner fala que em todas as igrejas, o altar, aquela lápide de mármore que tem, sempre representa a imagem do túmulo. Ficou vinculado à questão do altar e da sacristia, da consagração, da comunhão, sempre relacionado também aos cemitérios e aos túmulos. Então eu vejo isso subindo assim, e aí eu estou aqui, mas eu também estou ali, e de novo eu estava sentado num trono e sendo coroado nesse trono. E ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu vejo a terra inteira tremer de repente. Primeiro começa assim, e quando isso vai subindo, vai aumentando, e um enorme terremoto começa a tomar conta de toda aquela cena que eu estou vendo como imagem da consequência da sadhana, anjos, seres espirituais imprimindo essa imagem na minha consciência. Aí eu estou ali, quando esse terremoto toma verdadeiramente a história, eu penso assim, deixa eu ver o que está acontecendo lá fora. E aí, quando eu vou ver o que está acontecendo lá fora, eu chego ali fora desse lugar, né? Você se transporta na imagem, né? Não é que eu saí andando. Na hora que eu penso em ir lá para fora, eu já estou lá fora. Aí eu olho... Ah, perdão, tinha mais uma coisa aqui, ó. No lugar onde está esse pote aqui, ó, enquanto a gente está ali dentro também, eu vejo aqui, deitada, em total agonia, da mesma maneira que é descrito Cristo no Getsemane, na luta com a morte, na luta com Satã. Eu vejo em agonia a minha própria alma deitada no chão, se debatendo. E porque eu demorei muitos anos para entender que era minha própria alma, assim como eu demorei muitos anos para entender que aqui era o sósia, eu vejo, o que eu vejo aqui? A nossa guia daquela viagem para Oanes, tinha um nome espiritual de Narayane. E era a Narayane se debatendo em agonia. E só muito tempo depois eu fui fazer a relação, porque pelo meu mapa astral, o meu nome tem que começar com Na, Ni ou Ne. E um dos astrólogos que leu meu mapa olhou tudo e falou, o seu nome espiritual é Narayana. Então, Narayane era Narayana na forma da alma que é feminina, se debatendo em agonia ali. Muitos anos depois só eu fui fazer essa relação. Então eu via Narayane, mas era a minha alma se debatendo em agonia. O que é essa agonia? Era a luta com a morte, entendeu? As forças arimânicas tentando destruir o meu eu antes da hora. Essa é a imagem, que é a mesma imagem do Cristo no Getsemane. E aí eu saio ali para fora, e aí a primeira coisa que eu encontro são todas as pessoas da minha turma que tinham ido para a primeira viagem em abril, mas que não estavam lá na viagem em julho. O mesmo pessoal que eu encontrei no aeroporto, que eu falei que era a verdadeira Hogwarts do Harry Potter. Tá todo mundo ali comigo, e aí eles falam assim, você viu, você viu, você viu? Quem foi, quem foi, quem foi? Aí eu ouvi eles falando aquilo, eu falei assim, quem foi o quê? Eu perguntei. Aí todos ao mesmo tempo falam assim, o lago escolheu você. Com uma voz assim, parecia coro de teatro grego. O lago escolheu você. Aí na hora que eles falam isso, o lago escolheu você, eu olho para os céus e eu vejo uma formação de luzezinhas, como se fossem espaçonaves na forma de luz, se posicionando
como se fosse uma frota se posicionando em posição de batalha. Nossa. E aí eu olho assim para o céu e falo, meu Deus, a ajuda divina vai acabar com esse terremoto aqui, a outra se debatendo, o terremoto, o lago me escolheu e as pessoas com essa forma alarmante aí de falar, assustadora, que nem eles falaram, me escolheu para quê? Eu olho assim para o céu, falo, ajuda divina. E essas naves, elas estavam exatamente posicionadas em frente às Pleiades e em frente à cabeça do touro e em frente ao o cinturão de Órion, que são as Três Marias. Tá? Mais para cá, elas vinham de Órion e se movimentavam e ficavam no touro um pouquinho em Órion e concentrada nas Pleiades, que é a marca do que aconteceu em 20 de março, no mês de março de 2020, que as forças negativas do eclipse no lar do planeta Rahu se posicionaram em frente às Pleiades, que é por onde entra a energia dos serafins da Trindade Divina do Sol Central na esfera terrena. Então, todo o processo de possessão espiritual da humanidade que ocorreu porque Rahu obstruiu as Pleiades, o Sol Central do Universo, a força do amor cósmico dos serafins e a Trindade, eu vi manifesto nesta imagem espiritual. Por isso que hoje eu posso, depois de estudar muito, juntar a ciência espiritual com as imagens das revelações que eu vi, para entender esse momento todo de 98, 2005, 2012, 2019 e até agora. Então eu vejo esse eclipse nessa forma de uma manifestação espiritual do eclipse do Sol Central e do que foi o Covid. Esse descer dessas forças dos Asuras e do demônio solar Sorá na materialidade terrena, se manifestando na alma e na personalidade das pessoas. Eu vi isso nessa imagem. Aí eu vejo tudo isso e na hora que eu estou feliz, essas armas começam a atirar e me bombardear em cima de mim, e eu saio correndo que nem um maluco, e eu vejo igual cena de guerra, cai uma granada, uma bomba aqui, a terra explode e eu dou um pulo e sou jogado para longe. E depois eu sou jogado para longe para o outro lado. Bomba e bomba e bomba, e eu só fugindo, até que num determinado momento aparece um São Miguel gigante de armadura de ferro. Eu nunca soube que São Miguel tinha armadura de ferro, e nem que era de ferro, porque ela aparece colorida aí nas imagens que tem. Aparece um São Miguel gigante de uns 20, 30 metros de altura, e aí com a espada dele ele atravessa os projéteis, as bombas que estão sendo jogadas sobre mim, e eu sou salvo de todos aqueles ataques que vieram dessas forças demoníacas atuando a partir das Pleiades. Então, aí acontece isso e eu desperto aliviado. Tá? Termina a visão e eu volto a estar só na minha consciência normal e começo a me mexer e terminou a experiência. Exatamente isso que eu descrevi para vocês vai se manifestar no dia 6 de agosto de 2021. Então, isso foi uma experiência em 2014, 18 de julho de 2014. A experiência do terremoto e da tribulação começa na minha vida em março de 2020 e ela vai durar até agosto de 2021. Em agosto de 2021, passando por um monte de coisas que eu vou narrar num outro podcast, em que o ataque tinha sido muito grande, eu fui colocado à prova em todas as minhas forças da alma, no pensar, no sentir, no querer, sendo levado a situações limítrofes e tendo que desenvolver todas as forças para que só se manifestasse em mim o Espírito, para que eu aprendesse a amar as outras pessoas e a amar ao inimigo. Amai aos vossos inimigos, reze pelos vossos inimigos, para que eu aprendesse tudo isso. Passei por um processo terrível, e aí no dia 6 de agosto de 2021, eu estou dormindo com o Pedrinho lá na cama do quarto, eu tinha feito ele dormir, e aí eu levanto para mudar de cama. Na hora que eu levanto para mudar de cama, vem uma força que diz, vai lá para fora, vai lá para fora, vai lá para fora. Aí eu morava lá em Olambra, numa casa, saí para fora, aí eu olhei para o céu, e eu nunca tinha visto até então.
que você tem o Órion, do lado do Órion você tem as Pleiades, e depois, perdão, você tem o Órion, aí você tem a cabeça do touro e depois você tem as Pleiades, um do lado do outro. Aí eu comecei a chorar e falei, meu Deus, essa é a imagem das estrelas que eu vi naquele dia, naquela visão. Quando é que vai acabar esse ataque que eu estou sofrendo, essas coisas surreais, essas injustiças todas, todos esses males que estão me afligindo? Aí eu, chorando, eu pergunto isso. Nessa hora passa a maior estrela cadente que eu já vi na minha vida, exatamente na mesma posição da espada de São Miguel, cortando todos os projéteis disparados por essas naves aí do mal. Seres espirituais, né? Não existem extraterrestres, né? Era a maneira de mostrar que são as colônias de seres espirituais negativos atacando a Terra, né? Então, passa uma estrela, mas assim, ela dura uns 6, 7 segundos, cortando o céu assim gigantesco, e a mesma posição da ponta da espada, e vem do Órion. Depois eu vou entender que a constelação do Órion, ela representa São Miguel. São Miguel se manifesta na esfera terrena a partir das forças dos seres espirituais que estão na constelação de Órion. Então, do Órion está o São Miguel e a espada dele atravessa em frente aí da cabeça do touro e das Pleiades. E eu percebo naquela hora que é a resposta. Chegou o momento em que o pior ataque acabou. E foi exatamente o que aconteceu. E tinha tido uma coincidência que eu tinha feito um procedimento da meditação transcendental para a proteção espiritual naquele dia, que são as Yágyas, os procedimentos da astrologia védica. E isso foi de uma quinta para sexta, se não me engano. De sexta para sábado, começava um curso lá com a Universidade da UANES na Índia, que era o Manifeste de Proteção Espiritual. Então, naquelas 24 horas, tinham 2 coisas acontecendo ligadas à Índia, e eu estava fazendo alguma outra coisa ligada à antroposofia. Era um texto que eu estava lendo, uma oração que eu estava fazendo, que estava relacionada a essa proteção de São Miguel. Então, de novo, vai lhe dando as minhas 3 linhas de desenvolvimento espiritual, e esse milagre de passar essa estrela, marcando esse momento em que esses ataques espirituais, eles terminam. Então é isso. Era isso que eu queria comentar hoje nessa segundo episódio do nosso podcast Confissões, em que eu estou elaborando e compartilhando pela primeira vez com o mundo, né? Através de vocês aqui, através dos nossos espectadores aí, seguidores, essas experiências muito fortes que eu vivi ali na Índia. Então é isso por enquanto, né, pessoal? Cumprimos a meta, cumprimos o propósito de hoje, Betão? Perfeitamente, avançamos bastante. Você ouvindo Confissões, vai ter muitos cortes para você entender o que significa a confissão do que o Marcelo viveu, das experiências que ele viveu e do objetivo de tudo isso. E o que você tem ouvido de todas as coisas que a palavra reflete exatamente, as experiências, as pessoas, os apoios, a guerra espiritual. Nós estamos num tempo, né? 6 de agosto, meu pai faz aniversário em 7 de agosto. Né? Foi do dia 6 para o dia 7. E ele faleceu em 2019, né? Avisando que nós íamos passar um tempo difícil. Né? Ele é matemático, mas também com uma visão profética. Então, coisas assim bastante fortes que vão acontecendo. Faleceu em 2019, que é o início desse ciclo da descida do mal para o material. Ele foi lá para o outro lado para ajudar a gente de lá, né, Betão? Porque o mundo tá aí com você sabe disso. Né? Só a continuidade de todas as coisas. É isso aí. A continuidade do quê? Dos propósitos. Então, o que nós acreditamos nessa condição, aí vamos evoluindo no conhecimento, no entendimento, né? E na própria nomeação e designação. Porque o tempo que nós estamos vivendo agora, né? Apocalipse 22 fala assim, no versículo 11, continue o injusto fazendo injustiça, o imundo sendo imundo, o justo na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, é um tempo de definições. Não pense que o imundo vai melhorar. O santo continue a santificar-se, essa é a coisa mais... O imundo vai ficar imundo. O injusto vai fazer mais injustiça. Então, o sistema judiciário, o sistema econômico, cada vez pior. Só que nós estamos nos santificando por quê? Porque os propósitos que carregamos continuam separados.
Então, aquilo que o ímpio vai fazer, mas você é separado, então você vai prevalecer. Você está na prática da justiça, então você vai vencer. Então, não seja uma pessoa nesse momento vitimizada por nenhuma situação. Entenda que há um tempo de definição e você está do lado certo. Tudo pela Bíblia, somente a Bíblia. Tudo por Cristo, somente Cristo. Essa é a nossa marca aqui. Muito bom ver você, Marcelo, e poder realmente ver que está fluindo muitas coisas, entendendo as dinâmicas espirituais. E você que tem alguma dúvida pode colocar aqui, que nós vamos colocar o que a Bíblia diz a respeito de todas essas guerras, essas situações, dessas visões, dessas oportunidades, para você entender a dimensão da guerra que nós estamos submetidos e a dimensão da vitória que nós então iremos viver. Muito bem, e agora eu vou trazer aqui cenas dos próximos capítulos, cenas dos próximos episódios. Eu vou pautar aqui para vocês que nessa mesma série aí que o Betão chamou de Confissões, nós vamos agora entrar na questão de almas gêmeas e chamas gêmeas. E a partir do entendimento da dinâmica que ocorre entre almas gêmeas e chamas gêmeas, que tem a ver com, na cultura indiana, com Vashishta e Arundhati, as estrelas Mitsari e Algor, que fazem parte da constelação da Ursa Maior, que a órbita de uma e de outra só tem como referência a órbita da outra. Nenhum outro astro no céu interfere na órbita dessas estrelas que são os símbolos aí, o símbolo aí das almas gêmeas. Vamos entender como isso se relaciona com Caim e Abel, como se relaciona com Pérez e qual é o irmão dele? Zera. Com Pérez e Zera, gêmeos também. Vamos entender toda essa manifestação, os gêmeos, o dia e a noite, o sol como Orsmud, como Ahura Mazdal, que é o deus solar na civilização persa, e Ahriman, que é o anticristo, os gêmeos, então, a luz e a sombra. Quando nasce o Cristo, nasce também o anticristo para fazer oposição a ele. A gente vai tratar disso dessa maneira também. Em todas as tradições, no Egito também a gente tem essa questão de luz e de sombras, depois a gente tem nas mitologias grega e romana, a gente tem nas mitologias nórdicas, Thor e Loki representados também aí pelo bem e pelo mal. Então, tem uma dinâmica aí que é esse processo de almas gêmeas. As almas gêmeas, elas fazem parte das primícias do Cristo e dos 144 mil entrando na Jerusalém Celeste. São as primícias, são aqueles que são os iniciados, e toda a condução dos processos evolutivos dos seres humanos tem a ver com essa manifestação de almas gêmeas. O Steiner vai falar que ele é uma gêmea da Ita Wegman, que foi a mulher que ele conhece, que desenvolve com ele a medicina antroposófica. Ele vai falar de diferentes propósitos e eventos na vida dele em que ele e ela, como almas gêmeas, estavam juntos. A gente tem Salomão com Irã Rabif, almas gêmeas. São João Evangelista com Maria Madalena, almas gêmeas. Todos os mestres da humanidade se manifestam sempre como a encarnação de duas almas gêmeas. E pelo fato de a órbita de uma só influenciar a órbita da outra, e a órbita da outra só influenciar essa outra órbita, e nada mais influenciar as duas órbitas ou as duas almas, na relação delas se cria e se extinguem todos os eventos kármicos para as suas evoluções. E por isso elas podem acelerar a sua evolução. Você não precisa de encontros com múltiplas outras almas para que os aprendizados ocorram. Na relação de uma com a outra, todos os eventos cósmicos, kármicos, relações e aprendizados, eventos da vida humana, fenômenos de homem, mulher, pai, filho, mãe, irmão, todas as relações familiares, tudo isso se manifesta de forma isolada na relação de almas gêmeas, e isso acelera a evolução delas. E dentro desse contexto das almas gêmeas, ou das chamas gêmeas, que é um fenômeno que começa a ocorrer em 2014, que é um fenômeno em que as almas gêmeas têm manifestam um absoluto conflito entre elas, esse fenômeno das almas gêmeas, ele está relacionado a uma lei espiritual maior, de que quando algo ascende em direção a Deus,
algo decai. Então, numa forma de grande sacrifício, tanto uma quanto outra. Uma decai, manifestando todas as suas tendências negativas, todas as suas sombras, e a outra sofre muito pelo ataque, pela guerra que ocorre, enquanto a outra tem que se santificar, enquanto a outra tem que abrir mão do seu ego e manifestar só as suas qualidades espirituais. Então, para acelerar o desenvolvimento das almas gêmeas, a gente tem esses fenômenos. Uma se eleva e a outra decai. E ambas estão se sacrificando nesse processo para a evolução delas mesmas e da humanidade. E aí, meus amigos, para quem quiser ler muito mais sobre isso, eu tenho um site aí no ar, que é O Chamado Real, ou também The Real Calling, que tem lá uns 15 textos só tratando sobre esse tema de almas gêmeas, feito pela minha querida amiga Érica Carvalho, com toda uma produção visual, uma estrutura de site que é uma verdadeira obra de arte. O Chamado Real, The Real Calling. Então, na continuação de Confissões, a gente vai ter que trazer todo esse tema de almas gêmeas para que tudo que a gente vai compartilhar aqui faça sentido. E esse tema terrível, que é esse conflito das chamas gêmeas. Valeu demais! Shalom Adonai!